Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h43. Bom dia para você que está aí na sintonia da Rádio Star News Santos.com. 24 horas no ar, com música, informação, esporte, prestação de serviços, dicas de saúde, bem-estar, dica do seu pet, minuto esporte e muito mais vem por aí. São 24 horas com informação, com jornalismo, além, é claro, diariamente das 8h30, né? Das 8h30 às 10 da manhã, o nosso querido Ponto a Ponto, que vai completar esse ano 3 anos com você, com muita informação, com prestação de serviço e também todos os dias com convidados especiais, trazendo os temas do momento e as notícias do dia, as notícias da Baixada, do Brasil e do mundo. Às 8h44, lembrando, hoje quarta-feira, hoje nós temos uma quarta-feira, uma cara de verão, né? Um veranico dentro do inverno, mas vá curtindo, porque, segundo a previsão do Instituto Climatempo, nós temos uma mudança de clima hoje para amanhã e de amanhã para sexta-feira em todo o Sudeste. Já está entrando no Rio Grande do Sul uma frente fria que trará ventos, chuva e temperatura baixa. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul e até no sul do país, temperaturas abaixo do 0 grau, né? Então, lá muito frio. Nós aqui, nem tanto, né? Mas, se você pretende aproveitar esse final de semana, a informação é que o final de semana será comprometido com um tempo instável em todo o litoral. Vamos esperar aí que essa mudança do tempo não traga ondas fortes. Segundo a previsão da Marinha do Brasil, ondas de mais de 2,5 metros são esperadas para a costa aqui do nosso sudeste do país. Então, por isso, quarta-feira, já começando com muitas informações. Eu ainda não sou, tem gente aqui no estúdio que é, e futuramente seremos também. Nossa, quanta previsão, né? Mas hoje é o dia dos avós, né? Dia dos avós. Bom dia, Virgínia. Você ainda não é avó, né? Bom dia. Mas tem já teve suas avós, né? Ah, com certeza. Ou já seus tive. avós também, todos, né? Não conheci os avós, mas as avós, assim. Então tá bom. Então hoje é dia dos avós, dia do recepcionista, dia nacional do arqueólogo e hoje um dia especial também, né? Dia do aniversário do roqueiro, né? Um dos ícones do rock and roll mundial e britânico, Mick Jagger, que completa só 80 anos de idade. Meu querido Maurício Franco, com certeza já é avô? Já sou avô. Sou avô do Antônio, que tem 7 anos. Antônio tem 7 anos, ele mora em São Paulo. Bom dia para o Antônio, né? Parabéns aí. É dia dos exatamente. avós, né? Da avó e do dia dos avô. avós. Aliás, estou esperando que ele me mande alguma mensagem bom aqui. Dia, né? Algum bom dia aqui. Estou precisando mas de com alguma 7 coisa anos, talvez nova. ele tenha outras prioridades para hoje, né? Exato. Não, mas a molecada hoje ela está antenada, e daqui a pouco entra aí nas redes sociais da informação e é dia dos avós, né? Dia da avó, dia do avô, que muitas vezes cumpre um papel e melhor até que muitos pais, né? Os avós dizem que ser avô é ser pai e mãe de novo, né? Mas sim, é muito exatamente. gostoso, é um momento gostoso que a pessoa tem na vida. Ele ainda não é avô, muito jovem, mas já é pai, né? E em breve, se Deus quiser, será pai de novo. Bom dia, meu querido Michael Pereira, né? Bom dia, Nosso Maurício Franco é especialista em finanças, já foi nosso secretário de finanças aqui no município de Santos. E o nosso Michael Pereira, que está conosco aqui ao vivo no estúdio, ele é engenheiro da Carrier, né? Como é que é tratado mesmo? Eu sempre esqueço. O Field Service Engineering, né? Pronto, é diferente. Né? FSE. Bom dia, dia, Edu. Bom dia, Virginia. Bom dia, Maurício. Prazer aí. Tudo bem com vocês? Dia dos avós, né, Edu? Estão vindo aí as meninas, né? Os meus pais vão ser avós de novo, né? Tem eu conheci só dos dois lados, né? Tem avó dos dois lados, eles lá, né? E os avós, como você tá falando, né? São pai de novo, eles estão agora com o Valentim lá, tomando conta do meu filho, ajudando, né? Eu ainda tenho uma tia que é irmã da minha mãe, é tia-avó e é também uma avó, uma avó de coração também. É uma data que a gente parece simbólica apenas, mas deve se lembrar todos os dias, né? Além de a gente falar dos nossos pais, mas os avós, com certeza o Maurício e a dona Denise, né? A dona da casa, que manda. Quando a gente fala em neto, né, Maurício, quem tem? Eu tenho filho, você tem filho mais. Os netos são uma extensão da família. É algo que muitas vezes os netos são muito chegados aos avós.
isso traz uma alegria que não tem preço, né, Maurício? É verdade, é verdade. E é uma relação diferente mesmo, né? Tem muitos clichês sobre isso, né? Dos avós e tal. Dizem, minha mãe dizia que a avó é mãe com açúcar, né? E tem alguns... Tempos de hoje é melhor adoçante. Exatamente. Uma avó, Mais saudável. Hoje em dia as avós vão para academia, né? Exato, Tudo mais exato. fininho, outra coisa. Cuidam Né? da forma. Mas é uma relação especial mesmo, assim, né? O meu neto ele mora em São Paulo, mas quando ele vem a gente brinca muito na praia, né? E é aquela coisa que é meio óbvia, né? Você pode se dedicar à criança sem ter aquele problema da mamadeira, do não sei o que você tem quando você é pai, né? O Marco está comentando aqui que já é pai e vai ser pai de duas agora, quer dizer, vai ter De não uma vai poder vez, se queixar né? de tédio Premiado. na vida, né, Marco? Poxa, nem. Você tá me esperando assim. Um já dava aquele trabalhinho de não dormir, imagina Mais dois, fez né? curso de aquecer e fazer mamadeira, levantar às 3, 4 da manhã. Pós-graduado, sem né? problema, Não, isso eu já pós-graduado. Mas, Esses dias. mas além disso, além do Valentim, além das meninas que virão, tem mais um filho dentro de casa e pergunte para ele, Maurício, qual é o nome desse filho? Qual é o nome desse filho, mano? O Volkswagen. Ah, É o Pet, o filho Pet. É um filho pet, que chama Volkswagen. Um o nome Shih do, Tzu. o nome do cachorro é Cachorro Volkswagen? Volkswagen. Olha, eu já vi assim, a criatividade para colocar nome. Agora, Volkswagen é o primeiro. Apelido Volks, Você né? imagina Nickname. Nickname imagina como Volks. ele não gosta da marca alemã. Ele não gosta. Não gosto, Não imagina, gosta. imagina. E também tem os carros que ele coleciona, todos de que marca? Volkswagen. A gente já tentou ter outros, mas não adianta. Não adianta. O sangue bate pelo sangue alemão. Quando o Brasil tomou aquela goleada de 7-1 lá da Alemanha, Não doeu tanto. não, você sabe que eu falo, eu admiro muito a Alemanha, acho um Sim, país sim, impressionante são- em capacidade Não, eu de também- tecnologia, a economia mais forte da Europa. Sim, sim. Tirando aquele episódio que eu sempre também cito, né, quando as pessoas falam daquele cidadão que eu não gosto nem de repetir o nome dele, ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Áustria, isso o povo austríaco também se queixa muito por dizer que não tinha que nascer em lugar nenhum, né, mas faz parte da história, mas não era um cidadão nascido na Alemanha, os alemães fazem questão de falar isso, não era um alemão de nascimento, né? Mas a Alemanha é um país maravilhoso. Quando a gente fala em carro, eles ainda vão aprender a fazer carro, né? Eles têm Volkswagen, tem Audi, tem Mercedes, tem BMW, tem Porsche, eles não sabem fazer carro. Eles não sabem. Só aprender Não com sabem. a gente, né? Precisa aprender com a gente, gente, né? né? Mas a gente foi a primeira extensão deles, né? Também na história, né? Então tem que lembrar o privilégio também que o Brasil teve, né? De Exato, ter exato. a primeira fábrica fora da Alemanha. Essa foi é no uma outra Brasil. questão que a gente pode tratar no programa, é a falta de integração, né, da nossa indústria tecnológica, falando assim, com esses centros de desenvolvimento, né? A gente fala em Alemanha, a gente pode falar em Coreia do Sul, a gente pode falar em Itália, que é outro centro tecnológico em termos automobilísticos muito fortes, em outras áreas também. Para que você tenha ideia, outro dia um ouvinte me falou assim, poxa, Eduardo, você sabia que ele é viciado em café, então ele tem lá na casa dele, ele montou uma cafeteria na casa dele, ele é lá do interior de São Paulo, né? Um abraço lá para o seu Bonavides, ele disse o seguinte, Eduardo, as melhores máquinas de café do mundo, você sabe de onde são? Eu falei assim, eu sou um pesquisador disso, eu sei, são as máquinas italianas, né? Ele disse, quando eu fui à Itália, comprei 7 máquinas diferentes. Eu falei, pô, mas elas não fazem a mesma coisa? Ele falou, não. Tem máquina na Itália para cada sabor, para cada tipo de café, né? É uma coisa fantástica. E nós somos um dos maiores produtores, né, de café do mundo e não desenvolvemos ainda essa tecnologia. Então a gente tem muito a crescer economicamente. Acredito que esse governo que está aí pode abrir essa extensão de olhar. Nós vamos falar muito sobre isso, apenas começando o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira, dia 26 de julho, né? Temperatura subindo, mas como eu disse, temos mudança de tempo. Estamos aí ao vivo em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos, com sede em todos os portos no Brasil, né? Em todos os 12 portos você encontra Imuniz, se você quer levar a sua carga ao trazer, imunizlogistica.com.br, e você sabe a primazia. Inclusive, mandar um abraço à equipe da Muniz, lá com o nosso Marcos Muniz. Eles conquistaram a certificação da Anvisa, a última certificação agora que eles conquistaram, tem as certificações mais importantes do mercado, e que torna uma empresa genuinamente santista cada vez mais potente. Então, um abraço a toda a equipe, ao Marcos Muniz. São mais de 70 profissionais no setor comercial, no setor de importação e exportação, despacho aduaneiro. É muito gostoso falar de uma empresa santista com esse quilate, com essa capacidade. Também citar a Forte Vistoria Automotiva, nosso querido Tiagão, né? Tiago, quem quiser, inclusive, fazer locação, né, de estúdio para podcast, é só entrar em contato com o Tiagão. Ele montou um estúdio. Montou estúdio, não convidou a gente ainda para ver lá, né? Eu estou levando ele por aquele livrinho dos que estão na marca do pênalti, né?
Tá lá, mas o Thiagão é uma grande figura, não para. O rapaz não para, trabalha pra caramba. Tem 5 sedes aqui na Baixada Santista, tem novidades por aí, né? E a Forte Vistoria Automotivas. Se você quiser falar com o Thiago para alocar esse espaço, eu vou dar o telefone dele. Pode dar o telefone dele? Pode, né? Pode, né? Ele é acessível, Bravo, né? não. Ele é o não. cara mais acessível, né? Demais. Então é o 13 988 20 2152. 13 988 20 2152. Fale com o Thiagão Rodrigues, cara profissional, sério. Se eu não estou errado, ele está com 35 anos, né, Virgínio? Thiagão? 35. Mas é um cara assim, já de uma visão gigantesca. Em Santos, a Forte está na Joaquim Távora no 41. Você já foi lá, Michael? Já, Joaquim Távora já fui várias Fazer vezes. aquela vistoria que é necessária. Sim, tem uns 3 meses que eu fiz uma lá de uma Kombi, né? Que a gente comprou uma Kombi Corujinha. Mais um carro. Pro meu de primo, mas foi. Você a sabe, gente João fez lá. Maurício, que o Michael tem uma ambulância. Ah, é? Ele tem uma ambulância. Ambulância de onde é? Na Santa Casa de Tupi Paulista. Tem sirene. Tupi Paulista. Tupi Paulista. Tupi Paulista. Tupi, se eu não estou enganado, é bem longe, né? Bem longe, ela é quase divisa. Sudoeste. Isso, uma coisa assim, Se você vir em Santos uma Kombi branca, escrito Santa Casa Tupi Paulista, sou ou é eu. ele... Sou eu, ou pode ser o meu primo, que agora tá vindo e vai dar exato. um passeio com ela, ou eu mesmo. Eu já perguntei assim para ele baixinho. Não emprestou para o comercial da Volks com a... Seria bacana. com a Elis, né? Com a Elis Seria e bacana, com viu? a Com a Maria com a Rita. Maria Rita, que é Vamos alusão dar a ideia, Elis. vamos mandar isso aí para o Marcos da Volkswagen, né? A Kombi da Santa Casa está aqui toda documentada. Mas eu pergunto assim para ele, Maurício, não dá vontade de dar aquelas apitadinhas lá na sirene dela, não? Não dá, não? Dá vontade demais. Eu fiz isso daí no domingo, teve ação, né? Teve o evento. Faltou vocês lá, mas eu fui com a Cauê, Kombi né? do Cauê, do Arcula de 013 aí, do pra pessoal. levantar- Eles arrecadaram aí, tava bem legal na DPM. aí. alimentos para quem está precisando, né? Sim, e fomos lá com a Kombi. Deu uma tocada na sirene. Tava com os primos aí da minha esposa. Eles queriam andar. A filha da prima da minha esposa, né? A Manu queria andar de Kombi, que ela viu, ela tem 7 anos, mas ela viu no Instagram que tem várias Kombis que se transformam em casa, Sim. super dá, e falou assim, não, quero andar, tio, na Kombi. Aí fomos Agora andar tá a na onda da Kombi. É um Kombi. negócio vintage. Agora tá a onda da Kombi motorhome. A motorhome, Estamos sim. fazendo E motorhome. exportação, né? Tem especializados aí, garagens especializadas Exato, que fazem isso no interior de São Paulo. Exato. Bastante gente mandando para fora. E é bem bacana a gente ver esse tipo de coisa no Brasil, né? Mas às 8 horas e 55 minutos, também citando aqui a Forte, que eu dizia, Joaquim Távora 14 na Vila Matias, Antônio Menique 230 na Vila Valença, Ademar de Barros 2765 no Guarujá, e também você tem na Praia Grande, Roberto de Almeida Vinhas 935 lá na Guilhermina, na Praia Grande. Um abraço à nossa audiência lá de Praia Grande, né? Long Beach, como gostam alguns, né? Long Beach. E também lá em Mogi das Cruzes, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, no bairro Mogilá, bem no centro de Mogi, atendendo a toda a região lá de Mogi, Grande São Paulo também, né? E antes do nosso intervalo, né? Dia do aniversário de Mick Jagger, 80 anos do roqueiro, e segundo a Luciana Gimenez, apresentadora, ex-modelo brasileira, na época Mick Jagger tinha lá a fé com 2 ou 3 modelos, mas ela acabou levando a melhor, né? E ela hoje tem o seu filho, né? O Lucas Jagger com ele. E muito se fala de uma semelhança que tem o Lucas Jagger com o próprio Mick Jagger, que adora, né? Quando pode vir ao Brasil. E o Mick Jagger, me parece que será uma lenda seguida pelo Michael Pereira. Mick Jagger, se eu não estou errado, tem 7 filhos. Hoje já estamos com 3. Não chega a esse Não, ponto. olha a cara do Michael. Vamos cortar antes, Que cortar maravilha, né? Mas Mick Jagger diz que uma das coisas que ele mais cultua são seus filhos. Ele adora os filhos e quando pode os reúne, e algo que ele gosta muito é no final do ano, né? Poder juntar a família, filhos, neto que tiver e estar junto, né? E o cantor, inclusive, ele planeja para hoje uma grande festa em Londres para celebrar a data. Ele é um ícone da rebeldia do rock, símbolo sexual da época, provocador, vocalista dos Rolling Stones, que hipnotizava os fãs no palco. E, segundo ele, um dos maiores momentos da sua vida foi no Brasil, aquele show na praia de Copacabana para mais de 1 milhão de brasileiros. E diz que o Brasil está reservado no seu coração eternamente, né? E é verdade, vira e mexe quando ele pode também ver o Brasil. Chegou a fazer uma apresentação. O filho dele, o filho da Luciana Gimenez, ele é brasileiro ou nasceu na Inglaterra? Tá, é uma boa pergunta. Eu acho que é nascido no Brasil, mas a gente pode fazer a pesquisa aqui e depois falar, né? Mas, por enquanto, o Lucas Jagger não se mostrou entusiasmado por música, não me parece que não envereda por este lado, né? Mas está aí, né?
80 anos do Mick Jagger, vale lembrar, recentemente, Paul McCartney completou quantos anos, Virginia? 82, né? 82, né? Ou 80, eu tô em Eu acho que é dúvida entre- 82. É. Não, o Paul 81. 81? Ah, 81, Ele é de 42. O Brian May, guitarrista do Queen, completou 70 e... Acho que foi 72 o Brian May, não foi? Acho que um 72, pouco mais. 72, um pouco mais? É. Olha, esse pessoal inglês aí precisa mandar receita para nós aqui, porque será que é água de Londres? O Ringo Starr, ele fez, acho que Ringo 83. Starr fez 83 Super e- jovem, nossa. Molecão, É. era assim, era tido como o mais... Está Eu ótimo. gosto de usar esse termo, mas o mais bobo lá dos gays. Eu vou te falar de bobo, ele não tem nada, viu? Tá super bem, milionário. Ah, mas Londres, assim, e a Rainha Elizabeth, quantos anos viveu lembrado, também, bem né? lembrado. Partiu recentemente, mas- Foi, acho que 94, né? Então Foi foi por aí, né? longevidade gigantesca aí. Pergunta que não quer calar. Charles. Charles. Da né? mesma longevidade. Simpatia, Ah, né? Mas vamos ver, né? Será que ele usou a mesma substância, rainha né? A tinha- mesma dizem que a substância que rainha- o Mick Jagger e Dizem alguns que a aí. rainha tinha lá os seus costumes, né? Descer de madrugada para comer escondida. Adorava lá uns docinhos, o famoso chá de hibiscos que ela gostava de tomar. Tinha o seu sanduichinho preferido. Tinha lá o seu almoço diferente. Gostava de vez em quando pegar o seu Land Rover, né? E sair escondida lá do dirigindo. palácio para ir fazer uma comprinha. Tem uma passagem de intervalo muito curiosa, né? A gente fala da IG Plus. Vou dar ideia para o Barroso. Ele tem o residencial Mykonos, tem o residencial Ilha de Malta, vem aí o Bali. Quem sabe aí o nome, alguma coisa virada aí para o Reino Unido, né? Diz que uma vez a rainha, ainda viva, claro, né? Desceu por volta de 3h30 da manhã, lá no Palácio de Buckingham, né? Para fazer uma boquinha, né? Porque ninguém é de ferro, né? E ela acabou tropeçando nos seus corgis, né? Aquele cãozinho que ela adorava, de orelhinha comprida, patinha curta, né? E o cachorro fez aquele barulho e despertou a atenção de um segurança. E o segurança de arma em punho foi em direção ao barulho. Só viu aquele vulto. Você já imaginou, Maurício, se o segurança fosse aquele segurança determinado, com o dedo mole? Talvez tivéssemos perdido a rainha naquele momento. Exatamente, é um negócio meio complicado, né? Agora, em relação ao Charles, né, dizem as más línguas que se ele começou a trabalhar com 73 anos, ele está tranquilo, está bem descansado, né? Vai poder ir longe, né? Caso ele fosse brasileiro, com que idade ele aposentaria, Maurício? Com a reforma ou sem a reforma? Com as duas. Eu acho que ele não se aposentaria. Mas como ele é um sir, é um rei na Inglaterra, esse problema ele não tem, né? Quem tem somos nós brasileiros, temos que pensar muito nisso, né? Antes do nosso intervalo, falar então do residencial Mykonos da EG Plus, nesta maravilha da construção aqui. E olha, citei ontem, hein? Houve um aumento da procura de imóveis e a venda de imóveis, tanto usados como novos, no litoral de São Paulo. E a EG Plus oferece para você o residencial Mykonos, 2 e 3 dormitórios, 99, 125 e 183 metros quadrados de prazer. E olha que prédio lindo na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Muito fácil você adquirir a sua unidade. É só entrar em contato com egplus.com/Mykonos e conheça essa maravilha. Essa vista aqui, gente, você inclusive acompanha no comercial, ela é para todo mundo. A área de diversão é lá em cima, né? No alto deste grande edifício, com excelente localização, com 2 vagas de garagem, vagas para visitantes, pontos rotativos de carga, de recarga, né, de carro elétrico, e tudo isso com muito conforto e lazer. Agora, se você quiser também, tem no canal 5 esta outra maravilha, o residencial Ilha de Malta, com 2 e 3 dormitórios, 2 suítes ou uma suíte, 83 e 116 metros quadrados, o residencial Ilha de Malta, que fica na Almirante Cochrane 32, no canal 5. Acesse engplus.com/Malta. Agora, aqui, próximo a Afonso Pena, nós temos a Engelife. A qualidade faz a diferença também para a Engelife. Ela lançou o residencial Piazza Torino, 1 e 2 dormitórios, 3 espaços de lazer. E qual é a novidade? É o conceito Smart, gente. Qual é o conceito Smart? Imóveis de 38, 56 e 67 metros quadrados, com essas plantas aqui, ó. A primeira, segunda e terceira planta que você tem aqui com qualidade, ó. 1, 2 e 3, você tem, ó, 1, 2 e 3 modelos, né? 1 dormitório, 2 dormitórios e 2 dormitórios. Com 67 metros quadrados, com 56 e com 38. Detalhe, faça um financiamento direto com a construtora, com a Caixa Econômica, por exemplo, dê a sua entrada e só volte a pagar na entrega da sua unidade. Um prédio que será entregue totalmente montado pela Engelife.
lá do Diogo Barroso, do Alexandre Soares, com a capacidade construtiva do grupo Enge Plus, junto com a Enge Life, a caçulinha do grupo. Às 9h02 eu vou a um rápido intervalo e volto já para falar de muitos assuntos, né? Nesta quarta-feira, por exemplo, né? Um dos nossos temas do programa de hoje, governo... essa coisa de... O pessoal fica preocupado, mas vamos lá. Governo com nova regra fiscal quer obrigar estados e municípios a fecharem todo ano com dinheiro em caixa. Daqui a pouco o Maurício Franco vai me explicar como é que eu posso fazer isso, né? Como é que as empresas vão fazer, mas é algo que o governo espera fazer. E segundo, fala-se também, com a nova regra fiscal, né? O governo quer obrigar os municípios e os estados a fecharem com dinheiro em caixa, e no não cumprimento ele impediria a criação de despesas no ano seguinte da medida entrando em vigor, que somente acontecerá em 2027. O Maurício vai explicar daqui a pouco, mais ou menos, a gente vai conversar a respeito disso. E uma notícia que mexeu com muita gente, eu já recebi até mensagem de manhã, o que eu acho, né? E aí o Michael já guardou a metralhadora a ponto .50 da brincadeira. Brincadeira, né? O governo ontem, né, manifestou-se que pretende fechar todos os clubes de tiro particulares e, segundo o governo, dono de clube de tiro não é empresário. Dono de clube de tiro não deve permanecer com portas abertas, pois, segundo ele, facilita o acesso a armas, né? Vamos ter que separar essa questão, porque tem os clubes de tiro sério, os clubes de tiro esportivo, e tem os colecionadores, que aí a gente pode tratar. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com outros assuntos também, como daqui a pouco. Virginia, você sentiu redução na conta de luz? Pelo contrário, né? Aumento. Precisamos, inclusive, estar esperando, né, para fazer aquela inspeção, né? Porque se desligar tudo e a conta só sobe, né? Alguma coisa está errada. Redução na conta de luz e nos alimentos. IPCA 15, a prévia de deflação tem 0,07% em julho. O índice acumulou alta de 3,19% na janela. Maurício também vai explicar como é que funciona isso para nós todos aqui, né? Agora, eu falei de imóveis, falei disso, nós tratamos no programa. Olha como a gente está à frente do nosso tempo, Virgínia. Recentemente nós trouxemos aqui o Martinho Polilo, né? E ele dizia que o empreendimento do Grupo Peralta que terá shopping, terá torre para moradia, terá torre com mix, né, para moradia e também salas comerciais, terá hotel. Essa é a nova modalidade no momento, né? Hotel, shopping, apartamentos em um só lugar. É a nova tendência multiuso do mercado mundial. E o Brasil, São Paulo não foge a regra, e Santos deverá ser uma das primeiras cidades do país a contar com essa modalidade. Nós vamos contar também com isso e vamos falar muito a respeito desse aspecto aí do mercado imobiliário e tendências do mercado comercial também. A gente volta já. E tirar dúvida, ele nasceu em Nova York, o filho do Mick Jagger. O Lucas Jagger. Isso. E o Brian May fez 76 anos. Então, Brian May 76, Lucas Jagger nasceu em Nova York. Isso. Que chique, hein? Com certeza. Pai inglês. Ele é brasileiro só por uma questão de vir para o Brasil e ficar com a mãe, né? Filho de brasileira, né? Na verdade, acho que até a Luciana Gimenez, acho que fez, eu tava tentando lembrar agora na história, ela foi as influências, os artistas, muitos querem ter filhos, né, nos Estados Unidos, sim. então ela tem uma tendência. Garantir o green card, exatamente. A cidadania. Então, aí ter o filho em Nova tem uma estratégia, na verdade. Porque aí fala assim, é um cidadão norte-americano. Né? Obrigado pela informação, Virginia, informando aí. No dia que Mick Jagger completa 80 anos, com certeza. As gêmeas do Michael nasceram em Nova York também, viu? Já está decidido. Vontade não faltaria. Vontade não falta. O Mick Jagger, para que você tenha ideia, ele é nascido em 26 de julho, é óbvio, faz aniversário hoje, né? Mas de 1943, em Deptford, né? No sul de Londres, em uma família de classe média. Michael Philip Jagger é filho de uma cabeleireira e de um professor de educação física. E não estava predestinado, né, a se dedicar à música. Ingressou na prestigiada London School of the Economics em 1961. Mas logo pensou assim, isso aqui não é para mim não, eu deixo para o Maurício Franco, porque números não é comigo não, né? E deixou de estudar finanças e se concentrou na paixão que era o blues. E nem era o rock, era o blues. Ele começou a tocar com seu amigo de infância, o Keith Richards, em 1960. Em 62, eles formaram The Rolling Stones com Brian Jones e o Ian Stewart, né, que não faz mais parte dos Rolling Stones há muito tempo, e se tornou The Rolling Stones no ano seguinte, acrescentando Willman e Watts, e em 1965 a banda lançou You Can't Get Now, né, Sex Fashion.
uma das músicas que catapultou o grupo para a fama até hoje. Então o sucesso foi tamanho que se tornaram rivais diretamente dos Beatles, devido aos seus estilos opostos, né? O cenário parecia pronto para campanhas de marketing, com uma que colocava a imagem dos bad boys da banda contra a figura dos bons moços do quarteto de Liverpool, os Beatles. Olha que bacana, né? Você veja de um lado Rolling Stones, do outro lado Beatles, né? E aí os ingleses, a água dos ingleses é fantástica, porque se a gente pegar na história do rock, eu estudo um pouquinho, não estudo muito não, já tem várias bandas, né? A gente pode falar de Pink Floyd, a gente pode falar de Led Zeppelin, a gente pode falar da banda que foi ícone dos anos 80, dominou os anos 80, o Queen, né? A banda rainha. Então tem muita coisa lá no Reino Unido que a gente um dia vai entender, porque eles são os reis do rock também. Muito legal. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já com muitas informações do programa de hoje. E antes que me punam aqui, o Antônio Sanches diz o seguinte: bom dia, Eduardo, parabéns pelo programa. Você não vai falar do jogo de ontem? O Santos jogou ontem? Não. O Santos jogou. Não joga mais. Durante a semana não joga mais. Ele está me provocando aqui, porque o Antônio Sanches, ele é corintiano. Salve o Corinthians, né? O Corinthians ontem venceu o São Paulo. São Paulo que jogou bem, mas perdeu 2-1, o Corinthians sai à frente na possibilidade de chegar à final da Copa do Brasil, leva vantagem para o Morumbi de um gol, né? 2-1. Agora, que partidaça do Renato Augusto. Ele se machuca muito, mas joga muito também. Grande jogador. Jogador antiga, né? Um meia Exato, antigo. você foi felicíssimo, Maurício, da antiga. Jogador que mensura a capacidade de campo, auxilia os seus companheiros, faz gols. Visão de jogo. Decisão, coloca a bola onde tem que estar. E olha, o Dorival Júnior, que eu reputo um grande treinador, deu uma mancada ontem, viu? Porque o Renato Augusto, ninguém marcou o Renato Augusto. Era tudo que ele precisava, voltando de contusão. E aí o Renato Augusto fez a diferença. Agora, azar do São Paulo, sorte do Corinthians. Pô, fechou, tá em festa. Pô, fechou hoje. Fechou. Pô, fechou hoje, ninguém segura, viu? Tem projeto. O projeto é rumo ao título da Copa do Brasil, que é um título que dá muito dinheiro, né? Paga bem, né? Importante, garante na Libertadores. O fechou né? ontem, ninguém segurava pro fechou, viu? Ele montou um esquema lá. Agora, se teve Renato Augusto um diferencial do jogo, o Corinthians tem uma tábua em campo também, né? Bate e volta. É o famoso Yuri Alberto. Como esse rapaz tem dificuldade com a bola, né? Ele não chama, ele não trata a bola. Eu estou imaginando no vestiário o Pô Fechou chamando o Yuri Alberto. Senta aqui, garoto. Senta aqui do meu lado. Senta aqui, tratar com carinho. Chama de meu amor. Beija ela. Fala como o Romário fazia. Beija a bola, assim. Fala, querida, vem comigo. Porque ela bate nele e vai para longe. E fora os palavrões, né? Que Fora deve os palavrões. ter soltado também. Com essa sensibilidade toda que você está Pô, fechou. Eu quero manter o programa no ar. Exatamente. Porque ele fala assim, filho, vem comigo. Baralho, vamos jogar cartas aqui, né? E aí, mas o Yuri Alberto, ontem o torcedor do Corinthians queria matar o Yuri Alberto. Como ele errava, né? Inclusive, mandar um abraço ao nosso amigo Ulisses Costa Bandeira, quase teve um infarto, né? Porque ele bate na árvore e volta. E o Yuri Alberto, que começou aqui, jogou no Santos, né? É da base do Santos. Então, eu narrei muitos jogos do Yuri Alberto, eu ficava nervoso com o Yuri Alberto, porque era assim mesmo, né? Mas ele faz os seus gols, é um bom menino, né? Mas tem que aperfeiçoar. Vamos ao intervalo, Virgínia. E participação de Dininha Couto, excelente programa todos os dias. Bom dia, Dininha, em São Bernardo do Campo, terra boa, terra progressista. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 15 minutos aqui com Ponto a Ponto desta quarta-feira, né? Às 9 horas e 15 minutos. Só lembrando aqui uma informação, o presidente Lula faz hoje um novo procedimento para reduzir dores no quadril. O presidente vem sendo acometido desses problemas já há muitos anos. Ele tem um desgaste, né, no encaixe do osso do fêmur com o quadril. Por isso traz muitas dores, incômodo, e ele não consegue ficar na mesma posição durante muito tempo. Por isso, quando alguns assessores comentam que o presidente muitas vezes não consegue permanecer em reuniões sentados ou mesmo, né, na mesma posição muito tempo, por isso vai se tentar um procedimento cirúrgico para amenizar. Injeções de medicamentos têm sido aplicadas seguidamente, mas não é o correto. O presidente, né, espantando qualquer dúvida em relação à sua saúde, confirmou mesmo que é um procedimento que ele já vinha programando para passar no quadril. É importante que o presidente, né, Maurício, tenha em plena saúde, gozando do seu melhor momento, porque estamos num momento de muita coisa para fazer no país, como eu citei aqui, essa nova regra fiscal, o governo, inclusive, o Haddad, que tem tido aí uma linha de atuação importante no mercado, tem sido bastante elogiado, tentou-se nas últimas horas aí até criar um atrito dele com a Simone Tebet, que mandou uma mensagem ontem dizendo o seguinte: não tem atrito nenhum, as ideias são divididas, as ideias são comungadas de parte a parte, mas o ministro é ele. Então, a palavra final tem que ser sempre do ministro. Eu acho que a Simone Tebet foi muito prudente nessa sua fala, interessante. Agora, quando o governo, o Maurício, cita que estados e municípios têm que fechar o ano todo com dinheiro no caixa, o não cumprimento poderia impedir até a criação de despesas extras no ano, e essa é uma regra que deve valer apenas 2027. A gente está falando aí de reforma tributária, a gente fala de uma regra que é o arcabouço fiscal, que é para o próprio governo interno, e já se começa a falar, e o Arthur Lira já, no final de semana, no sábado, já alfinetou um pouco o governo, dizendo que é hora também de pensar em reforma administrativa. Não dá para fazer em consonância tudo isso se não se pensar em reduzir gastos com folha de pagamento.
Sim, vamos começar pelo final, né? Da questão das reformas, das grandes reformas que o país precisa, a gente teve a reforma da Previdência, que foi promulgada no governo Temer. Estamos agora com a reforma tributária, que pode ser motivo de algumas queixas, de algumas críticas. Eu acredito que mereçam algumas críticas, em especial a questão do impacto na tributação dos municípios, né? Com o tributo contribuição sobre serviço, aliás, do imposto sobre serviços, em que ele vai juntar o ICMS com o ISS e passar para a gestão dos estados, o que prejudica a questão da arrecadação dos municípios. Essa é uma crítica que eu tenho, que muita gente tem, né, em relação à reforma tributária. De qualquer maneira, sim, a reforma tributária ela é fundamental para o país. Então, a reforma da Previdência já aconteceu, a reforma tributária está bem encaminhada agora, e temos também a reforma administrativa, né, e aí para verificar como é que está toda a estrutura do Estado como um todo no país, né. Quando eu digo Estado, eu estou falando da União, no sentido mais amplo do Estado. E também tem a questão do teto de gastos, né, da nova lei de tetos de gastos, que ainda não foi aprovada. Ela está tramitando, né, teve a primeira votação, ela está no Senado agora, para que seja aprovada. E isso, naturalmente, quando a gente fala na questão da reforma tributária, a gente fala no teto de gastos, a gente está falando da situação econômico-financeira dos 3 níveis de federação, do município, do Estado e da União, né, e não apenas do governo federal, como muita gente acha. E a cobrança do governo também em relação a isso. Porque também tem um outro assunto em paralelo a isso, que é o RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. Alguns dos estados têm uma situação econômica grave. Exato. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, principalmente, Sim, Minas Gerais sim, também. sim. Minas Gerais ainda não aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal, mas provavelmente vai aderir. Então, o que está colocando nesse quadro especificamente é a situação seguinte: não adianta a gente ter, claro que a questão do Estado, da União, do governo federal ter contas equilibradas é fundamental, mas é preciso também que no âmbito estadual e no âmbito municipal isso ocorra, né? E aí, os estados, por exemplo, você vê como isso é uma relação de forças que, né, os interesses, às vezes, muitas vezes são conflitantes. Os estados dizem o seguinte: olha, o governo federal, você quer que eu tenha minhas contas equilibradas, só que, por exemplo, no ano passado, o Bolsonaro decidiu mexer no ICMS, deu segundo o governador, uma tungada no ICMS dos estados. Sim. Porque muitos estados já vinham com problema de conta da pandemia e tiveram uma complicação maior ainda com essa questão de ficar sem uma parte do ICMS. E a compensação disso ainda está em muita discussão, como é que o governo federal vai compensar esse período da questão da redução do ICMS pelos estados. Enfim, todo esse quadro está colocado, né? Mas, assim, eu olhando para o lado cheio do copo, eu acho importante que a gente tenha as discussões. As reformas nunca serão reformas ideais, porque o regime democrático, ainda bem que é democrático, e você vai aprovar a reforma e vai ter gente que vai dizer, não gostei. Exato. Isso faz parte do jogo, mas o importante é que esse processo avance, que as coisas aconteçam efetivamente, e que, apesar de algumas críticas, que a gente caminhe para frente, né? Com relação aí ao governo, eu acho, até a questão de saúde do presidente Lula, eu acho que o Brasil avançou muito nisso nos últimos anos, né? Não estou falando especificamente desse governo, estou falando dos últimos anos. Sim. O problema de saúde de governante tem que ser tratado de uma maneira clara, né? Não como ocorreu, quem tem a idade que eu tenho, não é o caso do querido Marco, que provavelmente não é nem nascido na época, mas lembra da história do Tancredo. Nossa, é né? verdade. Eu era garoto assim, aí, mas acompanhei bem. Então, muito mistério em torno do que o país tinha. ficou em suspenso por, não sei, 40, 50 dias, Exato. né? Aquela coisa horrível e tal, e falta de informação, quer dizer, o problema já era gravíssimo quando ele teve, e tal. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que essa questão do mandatário chegar e dizer assim, eu tenho isso, vou fazer isso, tal, a previsão é de que eu fique alguns dias fora, a gente já quer dizer claramente, né? Como acontece clareza no fato. Clareza no fato, né? Acho que um representante público, com a importância que tem o presidente da República, ele tem a obrigação de vir à sociedade. E hoje a informação é muito rápida, está na palma da mão. Exatamente. Né? Eu citei aqui, inclusive, né,
Hoje, 168 milhões de brasileiros utilizam o smartphone ou um computador para ouvir música, para ter informação, para ter imagens do mundo inteiro. Então, muito bem colocado pelo Maurício, não cabe mais, né? Esconder ou tentar... Mas tem governos, né, na América aí que escondem, né? Os governantes, como passou a Venezuela lá com Chaves, Latina, Maduro, principalmente os mais comunistas, né? Que levam a risco, mais fazer esse tipo de coisa. É um negócio que... Mas isso ocorria também, eu lembro que eu já li sobre isso em relação ao Francisco Franco, o regime espanhol também, que tinha problemas de saúde e escondia bastante. Então, assim, em geral, os regimes totalitários, de esquerda e de direita, têm essa característica, de esconder informação sobre a saúde dos seus governantes. Você bem lembrou, nós tivemos uma eleição na Espanha, onde a direita ganhou, mas não... Aí eu lembro sempre da ex-presidente Dilma, né? Ganhou, mas não levou, porque boa parte do parlamento espanhol ficará ainda com a esquerda. Então, para que governe a direita, precisa da esquerda. Então, tem hora que você ganha, mas você não leva. Tem hora que você leva e não ganha. Então, é aquela situação. Isso pode interferir. Ô, Maicon, você que trabalha numa multinacional, eu gosto muito de ler artigos internacionais também, né? E como, por exemplo, essa é uma notícia bacana e uma notícia também que nos chama atenção. Por exemplo, né? Eu li alguns artigos, inclusive o Ricardo Amorim, né? Que é um articulista, ele tem o mesmo quase nome de um grande amigo nosso, Ricardo Amorim Sanches, que está nos Estados Unidos, e nos manda sempre algumas dicas. Gigante de doces norte-americana, a CTH Invest, né? Dona e fabricante americana da Ferrara Candy Company, comprou ontem, de forma definitiva, a indústria brasileira de doces Adori, ou Adore, né, como os falam, né? Líder dos snacks de amendoins, biscoitos e outros produtos, são exportados para o mundo inteiro. E eu li um painel, Michael, dizendo o seguinte, né? Vários grupos internacionais, não só americanos, mas espanhóis, alemães, suecos, da Coreia do Sul, chineses, estão esperando justamente a reforma tributária. E eu lia lá, em nomes de empresas que têm ativos no Brasil, aparece a empresa que você está lá. Está, inclusive, lá a Carrier, né? Que é uma empresa ávida por investimentos no Brasil. O Brasil é olhado pelo mundo, eu não sei se a gente aqui olha errado, né? Como um grande potencial em todas as áreas, em área tecnológica, aviação, automobilística, agronegócio. Como mercado consumidor. Como mercado consumidor e como produtor. Então, veja, né? Só que essa indefinição traz dificuldades, mas esse mesmo negócio aqui, a compra de uma empresa desse porte brasileira, está abrindo espaço. A gente vê que a indústria calçadista também tem aberto esse segmento com os chineses também, que estão fazendo muito assim, mas vale lembrar também, eu disse ontem aqui, que grupos chineses como o grupo Midea, você conhece, faz parte até do... A Midea é do grupo Carrier. Na verdade, ela tem 51%, ela é majoritária, ela comprou a marca Carrier para introduzir o produto dela, lógico, fazer um joint, né? Então, Midea virou parte do grupo Midea Carrier, ela não tinha aceitação, a história é essa, né? A aceitação da Midea, todo mundo ia comprar um ar-condicionado, mas a Midea tinha desconfiança no mercado, né? E eles adquiriram, né, a Springer Carrier, né? Springer Carrier, e aí eles hoje são majoritários, mas eles levam a marca para introduzir o produto. Então, o produto Midea é um produto Carrier. Tem algumas linhas, segunda e terceira linha. Tem uma grande linha branca, né? Na verdade, tem uma grande penetração no mercado mundial. China é um produtor para é um produto muito bom também. Muito bom. Mas veja só, a Midea, a Gree, outra chinesa, a Hisense, produtora de eletroeletrônicos de linha branca, muito forte nos Estados Unidos, virão forte no Brasil a partir deste ano já. Então, Michael, você que está aí numa grande empresa, mediante até o que o Maurício falou, se a gente conseguir controlar essa instabilidade, ser mais claro, somente com uma reforma tributária mais consistente, é a única maneira do Brasil literalmente crescer economicamente. Na minha visão, eu já comentei algumas vezes, né, Edu, mas a visão principalmente que eu tenho é a questão tributária mesmo no país, né, que gera insegurança. Ninguém, quando vai importar, mesmo que a empresa sofre hoje, justamente, né, com os tributos, como trabalhar no Brasil, muitos, como que eu vou fazer para trabalhar no Brasil, como que eu vou entender a legislação, é uma legislação bem difícil, né, no quesito do comércio exterior e tudo mais, particular, com vários detalhes, né, uma proteção muito grande ainda da indústria nacional, que acaba não abrindo as portas para que essas pessoas venham para cá e se sintam inseguras, fora a insegurança fiscal, né, que eles comentam, né? Então eu vejo que
Assim, eles têm interesse, né? Eles enxergam o país. Desde que eu entrei na empresa, já comentavam, pô, o Brasil, a extensão territorial. Um americano fala como produz, o que exporta, né? No meu segmento, que é do produto refrigerado, né? Perecível, mas a exportação de carne, que é super importante aqui, né? O Nordeste com as frutas que vem crescendo cada vez mais, né? Eu tive lá agora no começo de julho, né? Sim, tem um produtor lá gigantesco, né? O maior exportador de melão do mundo está aqui no Brasil, né? Na região de Mossoró. E eles têm uma perspectiva grande esse ano aí, estão esperando que batam alguns recordes, né? E com a tecnologia dos containers reefers, Sim. você tira o produto ali da produção ali do local. Sim. Da colheita, né? Você faz a colheita e já chega no. A gente teve umas. Mesma qualidade. Sim, a ideia também é voltar lá. A gente tem algum plano de algumas tecnologias que eu já comentei da atmosfera controlada, né? Que é hibernar a fruta e ela conseguir chegar com maior qualidade no destino, né? Eles têm um projeto para mandar para a China melões. E o que hoje atrapalha um pouco para que o melão chegue com uma qualidade é o tempo de viagem, né? De repente a nossa tecnologia vai poder colaborar. Conversamos um pouquinho a respeito, mas assim, nesse termo, como eles enxergam isso da gente, né? O crescimento, na verdade, no caso da QR, por exemplo, a gente tem aumento a cada ano batem-se recordes na compra de peças que são para suprir a necessidade dos contêineres e manutenção preventiva. Então, eles enxergam que vem crescendo, mas eles ainda têm essa, não vamos dizer rejeição, mas essa restrição que é a forma como o país trata, né, o produto importado, que às vezes não pode ser desenvolvido aqui no Brasil. Depende ainda, a gente ainda não tem aquela condição específica para desenvolver um produto e nacionalizar. A gente precisa ainda importar alguns componentes para que esses equipamentos estejam em atividade. E aí isso obriga a gente tentar um ex-tarifário, não conseguir, porque a legislação não entende. Então é bem complicado. E torna-se caro. Então, aí, às vezes, eles manobram e falam assim, pô, eu vou tratar com outro país e vou dar oportunidade para eles, porque o Brasil tem essa restrição, vou ter um custo maior, né? Então, é bem complicado. Fora as dificuldades, né, aduaneiras, né, que é bem complicado. Ô Maurício, mediante essa fala, o que a gente acompanha no noticiário mundial, hoje, por exemplo, nós vemos aí a forma como os chineses têm chegado no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores investidores, se não for o maior no Brasil, tem comprado áreas. Recentemente, um grupo chinês comprou, há 2 anos atrás, a planta da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo. É uma montadora chinesa, uma das maiores do país. Recentemente, também, um outro grupo chinês comprou a planta da Ford de Camaçari, na Bahia. Um outro grupo chinês comprou uma área enorme na Bahia, né? E terá lá um município todo construído, um município chinês dentro do Brasil, será o primeiro município chinês fora do seu território, obviamente da China. A gente vê vários investidores chineses chegando no agronegócio, várias fazendas de produção hoje de grupos chineses, e a gente mensura o lado bom, mas também tem o lado que preocupa. Então é bom que o nosso governo atual tenha essa sensibilidade, Maurício, a questão econômica, a questão da viabilidade, a questão tributária, que muitos, por exemplo, os americanos não conseguem entender essa relação, né? E você dorme com um regramento e acorda com outro, né? Se nós estabelecemos uma regra clara, um jogo tranquilo nesse sentido, para que nós, primeiro, a produção interna aconteça, a gente aumente essa produção, como disse o Michael, nós não tenhamos que recorrer muito à importação, e que nós possamos produzir o máximo aqui e fique o mínimo para trazer em tecnologia, o Brasil, sem sombra de dúvidas, tem todo o potencial para caminhar para cima das maiores economias do mundo. Concordo com o que você está colocando, Edu, e também, aí, aproveitando a fala do Marco, assim, o investidor estrangeiro ele constata de uma maneira muito pragmática o seguinte: que potencial incrível que o país tem. Sim. E não é só potencial, porque hoje é um gigante do agronegócio, então não é potencial, mas por que não acontece como um todo? Essa é uma grande pergunta. Uma das razões é justamente essa insegurança jurídica que o Marco colocou, que as empresas têm, no sentido de, eu quero entender como é que funciona, eu vou colocar um investimento aqui, você está falando da Carrier, que é uma gigante, não sabia disso, do controle agora
da Midea, né? Sim, nas divisões, né? Nas divisões que existem. Participação. Aqui tem várias divisões, né, Maurício? Ela tem a divisão do ar-condicionado, do container, da refrigeração de caminhão, né? E assim por diante, doméstica. Né? É interessante, quer dizer, então, e o investidor estrangeiro, para ele colocar mais dinheiro aqui, ele quer algo, e muitas vezes não é nem algo tão concreto, que, por exemplo, a Bolsa já bateu 122 mil pontos ontem. Isso é positivo, porque o investidor estrangeiro está acreditando. E está acreditando em cima do quê? De perspectiva. Exato. Perspectiva de que a reforma tributária vai vingar, de que o novo teto de gasto no regime fiscal vai vingar. Exato. Então, sendo essa perspectiva. Como a perspectiva era muito ruim há pouco tempo atrás, as ações ficaram muito baratas também, porque isso é uma coisa que está colocada. Quando a gente fala em 122 mil pontos hoje, é muito porque é um ajuste do investidor, dizendo o seguinte, precisa aproveitar. O investidor global, o cara não pode trabalhar sem ter o Brasil na carteira. Sim. Não pode. Sim. Né? Sim. Então, é muita irresponsabilidade do cara. Seja do ponto de vista da empresa que quer crescer, seja do ponto de vista do fundo de pensão das velhinhas inglesas e tal. Por quê? Porque traz para cá, porque tem condições de fazer um investimento e ter bastante recurso. Mas voltando à questão da Bolsa, então a Bolsa está barata. E quando você tem uma perspectiva, né, a inflação está caindo, a inflação agora com a deflação prevista para o mês de julho, a inflação anual está em 3,19%, né, em 12, deve ficar por um pouco mais de 3% em 12 meses. O dólar, por consequência, está caindo. A expectativa da reforma tributária do teto de gasto também está ocorrendo, e isso quer dizer, está sendo criado todo um contexto favorável para isso. Temos problemas? Claro, temos muitos problemas. Mas a questão é saber até que ponto o investidor estrangeiro enxerga como isso vai ser resolvido. E a reforma tributária é principal, é fundamental, porque eu até já comentei aqui no programa, Edu, e uma das grandes razões da reforma tributária é o que se custa para recolhimento das chamadas obrigações acessórias. Então, toda estrutura, uma grande empresa, como a empresa do Marco, uma grande empresa, para ela recolher corretamente os impostos, ela tem que ter uma estrutura de advogados, de contadores, a parte toda operacional disso, né, grande para isso. E toda empresa investe nisso. Sim. Então, há um valor que se perde na economia, que se perde mesmo, se vai pelos dedos na economia, sim, que é só justamente para poder cumprir as obrigações acessórias. A empresa, então, não basta ela recolher, ela pagar recolhendo, ela tem que gastar para poder recolher corretamente. Quer dizer, isso é muito contraproducente. Olha, né? Uma notícia está entrando agora aqui, 2 minutos, né? Estou aqui com o painel econômico do Jornal Globo, também do G1, e vamos lá, a agência Fitch, né? Fitch eleva a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. O país havia sido rebaixado para o patamar BB- em 2018, em meio à crise das contas públicas e a não aprovação na época da reforma da Previdência. Né? Eu vou subir aqui, ó, notícia de 2 minutos agora entrando, né? E a agência de classificação de risco, né, elevou a nota do crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. O país havia sido rebaixado para o patamar de 2018 em meio a essa crise. A atualização do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado em meio aos sucessivos choques nos últimos anos. Políticas proativas e reformas que apoiam isso é a expectativa de que o novo governo trabalhar para as melhorias adicionais de comunicado da agência. Essa classificação ainda indica um grau especulativo, que, segundo a agência de risco, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco de curto prazo, mas segue enfrentando algumas incertezas em relação às condições financeiras e econômicas adversas. Notícia de agora, 2 minutos. Então, é exatamente o que eu estava falando, né? No sentido, você tem algumas situações adversas, mas você tem uma perspectiva de melhoria em relação a isso. A nota das agências de risco ela é importante também, porque o Brasil teve grau de investimento, perdeu, se eu não me engano, no governo Dilma, o grau de investimento, e o grau de investimento ele é importante não só porque ele sinaliza, através dessas empresas, de que o Brasil é um lugar seguro para investir, mas ele é condição legal para que investidores estrangeiros investam no Brasil. Sim. Eu comentei agora há pouco sobre fundos de pensão. Grandes fundos de pensão americanos, europeus, só podem investir num país que tem grau de investimento, reconhecido pelas principais agências de risco. Exato. Você falou da Fitch, nós temos outras também Moody's, né? A própria Moody's. Então, ela cita aqui, a Moody's acaba também de liberar uma nota seguinte, que segundo os analistas de mercado lá dela, historicamente, países
e principalmente países sul-americanos, costumam levar de 5 a 10 anos para recuperar o selo. E o Brasil já recuperou esse selo antecipadamente e abre uma perspectiva de investimentos e crédito a curto e médio prazo, né? Isso é uma determinação que o mercado vai mostrar. E o Brasil seria, nesse momento, uma das moedas à vez. Com certeza, com certeza. E até porque o Brasil é um dos países dos BRICS, né, que são os países que a gente chama de país em desenvolvimento, país com grande potencial, seja pelo mercado consumidor, seja pela extensão territorial, seja pela situação macro da economia do país, pela diversidade que o país apresenta, enfim, por uma série de fatores, né, os países dos BRICS, né, o Brasil, a China, a Rússia, a África do Sul e Índia, são países que são reconhecidos como um potencial imenso de aplicação dos investidores. E o Brasil começa a destacar nisso. E, na verdade, não tem, né, assim, talvez seja um pouco simplista dizer isso, mas não tem muito segredo. Você tem que conversar com o mundo, né, coisa que o Bolsonaro não fazia, muito pelo contrário. Você tem que conversar com o mundo, você tem que abrir para o mundo, você tem que se preocupar com a questão de meio ambiente, e não só porque meio ambiente é bom para o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas também porque é negócio. Meio ambiente é negócio. Né? Então, você começa a trazer fundos estrangeiros para nos ajudar a preservação da Amazônia, por exemplo, porque é uma questão interessante para os nossos exportadores. Né? Os nossos exportadores, eles têm que ter, os países para os quais eles exportam, né, o destino dos seus negócios, têm que entender que o Brasil é um país preocupado com a preservação. Sim. Ou seja, tem todo um contexto que eu acho que ele começa a acontecer e que é favorável e que deve trazer um bom resultado aí. Mas é exatamente o que fala essa matéria. São vários dados macroeconômicos que apontam para um quadro melhor. Não, e o positivo é que isso entrou agora, eram 2 minutos, agora um pouquinho mais, né? Há 5, 6 minutos, entrou isso aí, é positivo para o Brasil. Eu vou ao intervalo, depois quero o comentário do Michael, o próprio Maurício, né? Que isso, a gente fala que internamente a gente tem que se resolver, né? Mas empresários prometem atrapalhar os planos do Ministério e do ministro Fernando Haddad, né? Um grupo está se movimentando contra as propostas que estão apresentadas aí pelo ministro, com uma taxação do fundo, né? Os fundos offshore, vale lembrar, os fundos exclusivos de investimento e também a distribuição de lucros e dividendos. Segundo o Fernando Haddad, né? Ele pretende fazê-lo, né? E começaram os debates aí para a reforma do imposto de renda, com a proposta de tributar os fundos exclusivos, os chamados super ricos. A gente vai na volta aqui e tem muitos empresários dizendo que isso é necessário que aconteça, mas existe um grupo que não quer. Então, a gente vai comentar isso também, né? Vale lembrar, e negociações de dívidas com bancos subiram 62% na primeira semana do Desenrola, segundo o Serasa. 62%. Só há um risco aí que muitos economistas estão prevendo, é o seguinte: a pessoa sai com uma negociação até R$5.000 com os bancos, ela tem ali, entre aspas, o seu nome considerado limpo, né? Que ela tem que ter muita atenção para não cair em uma nova dívida, senão o Desenrola vira uma bola de neve. Antes do nosso intervalo, tem uma mensagem aqui da Prefeitura de Santos para você, que mora na nossa cidade de Santos. Pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da ajuda de todos, né, para transformar vidas. Não dê dinheiro às pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. Como é que a gente vai fazer? O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Com a união do poder público e da população, todos nós podemos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, lembre-se, viu um morador de rua, não dê dinheiro para ele. Ligue 153 e diga, ó, sujeito, a mulher está em tal lugar, em tal situação. Vamos tentar ajudar aqui com roupa, com higiene, com alimentação, com a retirada, né, ó, o que eles consigam novos documentos. Muitos não têm documento nenhum na rua, estão numa situação completamente abandonados, né? São cidadãos invisíveis da sociedade. A gente vê, mas na verdade eles não aparecem para a sociedade, não conseguem consumir, e principalmente a possibilidade, quem sabe, de recambiá-los, né? Voltar para a sua origem, para a sua família, para ter uma melhor saúde, uma melhor situação. Vamos às 9h40, vamos ao intervalo e voltamos já. Diga, Virgínia. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Comentem sobre dívida pública de 6 trilhões, maior que a receita do Estado e quase igual ao PIB de 9 trilhões nesses 6 meses. Gastos públicos elevou em 3%, ou seja, o governo gasta muito errado e carga tributária absurda. Essa é uma questão que o Maurício na volta pode comentar. Inclusive o Arthur Lira, como eu citei,
eu acho que o Arthur Lira, nesse ponto, não está errado. Claro que tem lá os seus pontos, mas ele cita que o governo precisa fazer também a lição de casa, que poderia ser começando pela reforma administrativa. A gente vai comentar, a dívida pública é algo que está subindo, né, e tem que se ter um controle. O Maurício vai comentar, o Michael também, lembrando, né, então se você entrou aí no desenrola, cuidado. Então se você conseguiu fazer esse acordo para desenrolar, não entre em novas dívidas, até porque não se espera que as pessoas voltem para essa dívida tão logo. Lembrando, nós estamos na última semana de julho, o mês acaba na próxima segunda-feira, o Banco Central anuncia a nova taxa Selic na próxima semana. Para especialistas, muitos acreditam num corte. Daqui a pouco o Maurício também vai dizer se acredita, o Michael também, porque esse corte aqui dos juros da taxa Selic pode ser potencialmente importante também para toda a economia. A gente vai ao rápido intervalo e voltamos já, e o Maurício vai comentar a pergunta do Marcos Muniz, a dívida pública, o endividamento que cresce, mas também a fala do próprio Arthur Lira, né, que diz que temos que começar a cortar com uma reforma administrativa. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Estamos de volta às 9h46, né? Bom dia para Verônica Ribeiro, para Amanda Calheiros, né? E também um abraço especial ao Reinaldo Peixoto, lá da Praia Grande, que diz o seguinte: parabéns pelo programa, tenho acompanhado vocês, tenho acompanhado outros programas, né? E vejo a interatividade e a seriedade no trato dos assuntos. E ele até cita aqui, né, em relação ao que o outro ouvinte disse, foi o nosso querido Marcos Muniz, né, em relação à dívida interna, né, que a gente fala, não é dívida externa, viu? É dívida interna. O Maurício vai comentar até a respeito da pergunta do Marcos Muniz, que tem procedência. Só citando aqui também, eu tinha comentado aqui até fora do ar, né? E tem a Verônica pergunta aqui em relação... Eu ouvi, Verônica, eu não costumo criticar nenhum veículo de comunicação, eu costumo dizer que cada um faz a peneiragem, né? Cada um ouve e assiste o que quer, e todos os órgãos de imprensa merecem nosso respeito aí, né? Para que as pessoas possam ter. Mas ela pergunta aí se eu acho justo a Jovem Pan ter sido cortada praticamente aí das verbas federais. Eu só vou separar a seguinte situação. A Jovem Pan, ela vestiu a camisa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Claro que entrando o governo Lula, ela não vestiu a camisa do governo Lula. Então, para que você tenha uma ideia, Verônica, você me perguntou, eu não trataria essa informação, mas vamos lá, rapidamente, para que o Maurício e o Michael possam comentar. Só lembrando, no governo anterior, a Jovem Pan arrecadou mais de 18,8 milhões, né, no começo, aí, no contrato firmado. E, atualmente, com o governo Lula, a Jovem Pan só conseguiu uma verba de R$ 2.413, de alguns milhões para alguns reais. Claro que isso é uma fase, é uma transição, com certeza. A Jovem Pan vai tentar a sua aproximação, e uma das primeiras formas que ela fez foi cortando vários dos seus comentaristas, mandando embora aqueles que criticavam mais o presidente atual, em decorrência até da eleição que passou. Mas é lamentável, né? A gente lamenta muito que um órgão se posicione assim, mas também que o governo venha punir, porque é uma empresa tradicional no Brasil, a Jovem Pan. Agora, vai ter que ter uma correção de rota. Se não tiver uma correção de rota, fica lá fora, sem sombra de dúvidas, aí, dessa questão toda. Só lembrando aqui na volta, no nosso programa, nessa parte final, TCU vai apurar a declaração de Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre terceirizar a gestão de ativos do Banco Central. TCU não desceu goela abaixo, quer entender isso, essa fala do Campos Neto. Banco do Brasil atinge 1 bilhão em renegociações na primeira semana de desenrola. 1 bilhão. Então, veja que de 5 em 5 mil chegou a 1 bilhão. Então, você veja que, quando a gente fala que 70 milhões de brasileiros, né, existe até um dado que diz 73 milhões de brasileiros têm alguma dívida, passa a ser verdade mesmo, né? E o governo pede que o Congresso, em regime de urgência, na tramitação dos projetos para crédito do mercado de capitais também. Olha quanta coisa de economia é sucessivo diariamente, né? O Michael, mediante o que o Maurício citou, você que representa um grupo forte, eu também lia ontem à noite alguns grupos internacionais, como da Dinamarca, da Suécia, novamente a China, no setor automotivo querem entrar. E um setor que eu vi que estava meio parado, ou é meio parado há muitos anos, é o setor da navegação brasileira. Então, algumas empresas, algumas operadoras da navegação brasileira têm tentado buscar investimentos no exterior, né? E esses investimentos só vão acontecer também com essa clareza de fatos, de informação. Você que está lá fora, por exemplo, a empresa, a Carrier, ela é destinada muito, uma das suas, diríamos assim, uma das suas partes aí de atuação é com o mercado internacional. Quando a gente fala em container hoje talvez seja o mecanismo de maior consumo em termos de importação e exportação de todos os países, né? Você sente isso, que a empresa tem essa visão também, ou a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais? Olha, Edu, eu acho que, assim, né, existe realmente, sempre teve, né, na navegação brasileira, você fala questão do investimento de cabotagem também, né, bem, assim, você vê os armadores internacionais hoje que nem, um dos últimos armadores internacionais, pelo menos tem rumores aí que a Login, ela está sendo, né, hoje adquirida por um grupo italiano, né, a MSC, aparentemente, né, estão já em acordo, né. A Mercosul Line, que era uma empresa também
hoje pertence ao grupo CMA-CGM francês, né? E a Aliança, que é a parte da Hamburg Süd, e o grupo dinamarquês, a Maersk. Então você vê que eles têm foco isso. Quando a Maersk também adquiriu... Aliança de bandeira nacional, mas submetida ao controle dessas empresas que você Hoje citou. da Maersk Line, que é dinamarquesa, Pois né? não. Foi hoje o segundo maior armador do mundo. A Login hoje tem um tratamento entre os bastidores aí que bem forte, que seja MSC, né? E a CMA-CGM tem a Mercosul Line, que é a francesa, né? A CMA-CGM tem a matriz em Marseille, na E França. vai lembrar, né? Como você fala, Então eles armador, têm... a Maersk é dinamarquesa. Dinamarquesa. Um país pequeno, porém olha o potencial econômico. Ela e a foi visão por muitos empresarial. anos, até o ano de 3 anos atrás, ela era o maior armador do mundo em quantidade de navios, teus, transportados, né? Então a Maersk Line é muito forte. Já a marca sempre foi por anos isso, né? E então eles adquiriram o grupo, mas pensando na cabotagem. Então existe um potencial, sim, Edu, mas Mal existe também, explorado ainda, né? existe também um investimento para o governo, inclusive, investir nesse Entender transporte, isso, né? entender, né? Aí que entra aquela situação, rodovia, ferrovia, né? Com certeza baratearia esse transporte, o frete fica mais barato. Fica mais barato o frete, tem um investimento, né? O destino você chega mais rápido, muitas vezes, do que você fazer um transporte rodoviário. O transporte você faz em rodovia, você pode fazer através da cabotagem. Né? E hoje, por exemplo, eu estava vendo que lá no Fortaleza, onde eu tive, tem muita cabotagem lá. Chega muito produto do sul para o Nordeste e vice-versa, né? Então, assim, basta as questões, a gente volta naquela questão política, né? Talvez a gente tenha política e tenha um ministro dos portos, né? Tentando, sei lá, mudar esse conceito, né? Você está falando, inclusive, Maurício, para você ter ideia, os chineses que não estão chegando aqui têm uma visão. Eu monto a minha fábrica aqui, por que eu tenho que levar a minha carga, por exemplo, até o Porto de Santos? Vamos dar um exemplo. Eu tenho a fábrica em Camaçari, na Bahia. Por que eu vou deslocar o meu veículo? Eles já pensam em edificar portos ou tentar fazer parcerias com o governo para ter uma solução, né? Então, a cabotagem pode ser uma primazia que o Brasil, com essa costa maravilhosa, tem que ser utilizada, né, Maestro? Sim, muito utilizado. E, assim, outros países pequenos, né? Portugal usa cabotagem, todos esses lugares aí, principalmente porque Portugal tem a ilha, o continente, americana, né? tem muito também deslocamento. A economia americana também gira em torno da cabotagem. Lá nos Estados Unidos tem mais armadores. Tanto é que a gente está numa discussão de que armadores locais nos Estados Unidos poderiam investir em algumas tecnologias de monitoramento remoto, que a Carrier vem investindo isso. Só que como que eu vou apresentar isso para uma questão nacional, sendo que não tem esse produto, né? Que o produto é limitado, está entre 3 empresas e nada mais, né? Eu lembro também que houve um armador que tentou se consolidar com um investimento externo também da Holanda, chamava-se Maestra, e esse armador acabou não se consolidando por algumas políticas, até inclusive no Brasil, aí acabou não dando certo. Mas assim, os Estados Unidos têm esse potencial, né? Eles fazem muita cabotagem, eles utilizam muito isso. Eu acredito que é o futuro, né, em alguns casos, para você tentar reduzir o custo dos alimentos e chegar alimentos ou produtos, o que quer que seja, para que o consumidor tenha, né, vantagem sobre isso. Isso daí é o principal, que somos nós, né, no caso. Maurício, na fala do próprio mercado e o próprio Michael acrescentando, o atual governo tem uma missão muito importante. Se ele não apresentou um plano de governo inicialmente, sim ideias, é importante que isso possa acontecer na prática. Em cima do que disse o Marcos Muniz em relação à dívida interna, ele cita até algo que o governo tem apresentado gastos, e aí eu vou acrescentar a fala do Arthur Lira, uma reforma administrativa que conteria, segundo ele, gastos também. Não sei se é a melhor maneira, você tem muito mais expertise e conhecimento do que eu, mas respondendo ao próprio Marcos e até a citação do Arthur Lira. Bom, primeiro, em relação à questão da dívida, o Muniz tem razão, esse é um fator de bastante preocupação, principalmente no que diz o seguinte: a dívida externa brasileira ela foi paga aí nos últimos anos, se eu não me engano, no segundo mandato do Lula. Então, hoje nós temos uma questão muito focada na dívida interna, né? Quando há um desequilíbrio entre as contas do país, né, do governo federal, há uma necessidade do aumento da dívida, porque o governo precisa se financiar. E como é que ele se autofinancia? Ele se autofinancia principalmente com a emissão de títulos no mercado.
E que remunera esses títulos? Em geral, é a taxa Selic, que impacta muito nisso, a chamada taxa básica de juros. E aí é um grande problema, porque se o governo não levar isso a sério, levar ao pé da letra a questão do equilíbrio, você precisa de mais recursos. Se você precisa de mais recursos, você tem que pagar mais. E quando você pensa numa taxa de 13,75, como a gente tem hoje, né, a taxa Selic, esse autofinanciamento do governo fica muito caro, né? Em paralelo, tem uma crítica que se faz aos governos de esquerda, e isso é um dos grandes desafios para o Fernando Haddad, é ele mostrar, especialmente para o empresariado, de que não é que porque é um governo de esquerda que é um governo irresponsável com a questão do aumento da dívida, né? Então, esse é e o Fernando Haddad é uma das coisas que ele mais tem se empenhado nesse sentido, numa visão pragmática, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa estar com as contas com as contas equilibradas. Exato. Está? Não está. Não. O próprio Muniz aponta, não está. Agora, quando o Haddad ainda cresceu, né? Até cresceu. Por quê? Porque você tem as obrigações permanentes, as obrigações... Porque, como o próprio nome diz, são obrigações, que elas estão lá. Você tem uma folha de funcionalismo que você não consegue reduzir. Não. Você tem que pagar todo mês. São despesas devidamente impositivas. Isso acaba interferindo, obviamente, na questão da gestão do caixa do governo. Quando o Haddad vem diz o seguinte: olha, para mim, importante como ele disse no início do ano, 2 pontos fundamentais, a reforma tributária e o teto de gastos, principalmente em relação ao teto de gastos, é nesse sentido. Então, ele diz o seguinte: como é que eu vou cumprir eu vou ter 1% de déficit desse ano, devo zerar em 2024 para, a partir de 2025, ter positivo, acho que meio, se não me engano é meio, depois 1% no último ano de governo. Se eu não tiver um equilíbrio nas contas, eu não consigo atender esse objetivo. Então, isso é uma questão fundamental e super importante, né? Principalmente por quê? Porque ele compõe um governo que, como eu disse, é um governo que é muito criticado justamente por gastar muito, né? E aí, o que preocupa é que vem, por exemplo, notícias como que estão essa semana, de novo concurso para mais um monte de admissões e tal. Isso me preocupa, por quê? Porque a máquina pública, de modo geral, ela é muito... Você precisa de um enxugamento, né? Precisa de um enxugamento disso, e que uma reforma administrativa que, sem dúvida, que vai trazer. Pelo Arthur Lira, que seria providencial agora. Exatamente. Então, assim, é um problema sério do país, a questão da dívida interna, sim, como é que ele se autofinancia, quanto isso custa, sim. Porque quando você está pagando muito para o mercado, eu tenho aplicação, eu vou lá fazer aplicação, quando eu faço aplicação, a taxa Selic é que define a remuneração dessa minha aplicação. Quando eu sou remunerado por isso, alguém paga, que é o governo, via emissão de títulos. Exato. Esse recurso que ele está me pagando, como investidor, e aí vem a questão dos rentistas, que tanto se fala atualmente, quando ele está pagando, ele está deixando de aplicar isso nas áreas que ele tem que aplicar. Sim. Seja na área de infraestrutura, seja na área de saúde, seja na área de educação, aonde for. Ele deixa de aplicar nisso. Então, é um dos grandes desafios do atual governo, é justamente isso, de mostrar, de provar que ele vai ser responsável dessa questão do não aumento da dívida pública. E o mercado produtivo tem a ver com isso. Só para concluir, ontem saiu aí uma proposta da tributação dos jogos eletrônicos, dos jogos sites de apostas e tal. Inclusive, até casas de apostas que podem vir do exterior para o Brasil, há um comentário. Então, isso é um exemplo da preocupação que eu reputo que o Fernando Haddad está tendo, no sentido assim, eu tenho que trazer para um equilíbrio. Sim. Eu tenho que reduzir a dívida pública, e para trazer para esse equilíbrio eu tenho que ter novas fontes de arrecadação, né? Então, e a site de apostas a previsão é cerca de 2 a 3 bilhões por ano de... Há quem diga que, numa fase do governo Lula, nós tivemos a fase dos bingos, né, e que poderia ser regulamentada novamente. Já se fala da questão do cassino. Eu não sei se essa questão, né, Michael, em cima do que o Maurício está comentando, Maurício Franco, essa jogatina toda, claro que já está instituída, porque a gente pega as loterias do governo, são jogos. E é aquela história. Mas vislumbrando o quê? A arrecadação. Então fica sempre muito tenso aquilo para você. Não, eu vou liberar aqui. E o Haddad se sente, de certo modo, pressionado. Eu citei aqui que os empresários estão fazendo essa pressão, não querem, né, essa super taxação em cima. A justiça tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Todo mundo tem que pagar. Ou na verdade, né, entrando um pouquinho e fazendo bem num linguajar popular, né, é que eu acho que até o que o Muniz comenta e tudo mais, é que todas as vezes que você tem um governo desse e como iniciou, né, é sempre aquela questão, às vezes, da parte política de que as notícias saem
porque agora o governo vai investir na cultura, que é importante, mas de uma forma massiva, como não era o governo anterior. E aí tem esses gastos extras, né, que seriam isso, que aí você tem que elevar de alguma maneira para talvez até eles só inflar a máquina pública, que eles chamam, né? E aí ficam buscando essa forma de que tem que ter um critério, e a reforma administrativa, como o Maurício está falando, é a saída para esse processo, né? Então você tem essa questão aí que entra em contradição entre... Aí fica muito aquela questão, como eu falo da forma popular, entre esquerda e direita, quem é mais um e quem é mais outro, né? Mas você sendo coerente, né, com o assunto, a reforma administrativa vai trazer. A gente espera que isso, né? Você está numa grande empresa, que é um exemplo aí. Toda empresa particular, quando a sua gestão percebe que tem que haver um equilíbrio entre receita, né, e despesa, uma das medidas sempre prudenciais é o corte de funcionário. Corte de funcionários. Corta funcionário, adequa. Olha, o Maurício está cuidando de 10 coisas, vamos dar para ele 20. Ele tem capacidade de tocar. Então, olha, aquele departamento... Sem enxuga, né? Enxuga, aquele departamento lá, vamos caber, o Ministério, não está tendo efetivamente tanta necessidade. Um outro departamento pode assumir essa função e tocar. Aí, quando você percebe que isso não acontece, a folha vai aumentar. A gente diz aqui no município que existe o Maurício sabe bem disso, um limite prudencial. O município aqui, em Santos, se eu não estiver enganado, é 52%. Não pode passar disso. 54. 54? Pois não. Você não isso é geral, né? Não é só para cá. Perfeito. Eu dei o exemplo aqui, mas geral. Você não pode passar. Existem municípios que ultrapassam. Hoje tem a lei da responsabilidade fiscal e aí o prefeito vai ter que se virar, o secretário também. Então é muito claro. Como, por exemplo, o Muniz citou isso, mas vamos lá. Nota de ontem, inclusive, que o governo fez concessões a estados e propõe novas regras para recuperação fiscal. Fazenda depende de uma série de mudanças com o prazo mais longo para permanecer no regime e menos penalidade em caso de descumprimento. Então você veja que isso é aquela história, o mordo e assopro, né? Agora, os estados, muito bem lembrado pelo Maurício, se a gente pegar a região norte e nordeste, vários estão com problemas financeiros de caixa. Se a gente falar municípios no Brasil, então, esses são, assim, um exemplo enorme, né? Você não consegue falar um que tem um fôlego, talvez, né, hoje. E sempre todo mundo trabalha num limite, né? Então, e como você citou, é verdade, Edu. Na verdade, sempre você vai buscar reduzir em algum ponto, né? Você vai olhar para aquilo que você... Quando você está trabalhando com lucro grande, você acaba passando despercebido em alguns pontos. Você está levando com a maré boa, né? Mas quando a maré reduz e você está ali, aí você vê para todos os lados, né? Um fechamento talvez de uma fábrica, de uma produção, você vai ter que enxugar, porque não pode, você tem um programado durante o ano ali para ter a gestão de retorno. Quando não trocar essa produção, eu produzi, agora eu terceirizo. Exato, procurar alternativas, né? Então é bem interessante, mas assim, mais uma vez falando, eu acho que essa questão que o Muniz levantou foi justamente em relação aos rumores dos gastos extras, talvez em coisas que esses empresários enxergam como futilidade, e aí você acaba não tendo essa conexão, né? A gente sabe que a política, infelizmente, é a arte da negociação, né? E é aquilo ali, você toma lá da cá, centrão daqui, ali, ocupando... E quando você fala em um gabinete, você fala no ministério, se aquele ministério tiver ali, 100 funcionários, de repente quem vai assumir que é 150, que é 200, e aí isso vai inchar a máquina, né? Isso. É claro que deve haver o controle, não pode ser, o Marcos Muniz tem razão, a gente percebe, como por exemplo, eu citei agora atrás, Maurício, que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, está pedindo aí uma declaração e apuração em cima do presidente do Banco Central, o Campos Neto, sobre terceirizar a gestão de ativos do Banco Central. Existe aí, peraí, por que você vai fazer isso? Então, você tem que dar uma explicação como funciona. E você tem expectativa, semana que vem começa agosto, a partir de terça-feira. Já no começo de agosto, nova taxa Selic. Existe uma área do governo que está bastante otimista que teremos uma redução considerável. Eu não estou pensando assim, imaginando tão considerável. Se for a 0,25, acho que seria de bom tamanho. Se for mais, melhor ainda, né? Mas como é que está? Primeiro, essa questão do TCU cobrar o Banco Central. Me parece que também o Campos Neto começa a ter eu diria assim, a sua comodidade sendo complicada, né? Eu queria só, se você me permite, falar um pouquinho. O Muniz tocou nessa questão da dívida, que a gente já comentou aqui, mas ele tocou num ponto muito importante também, que é a questão da carga tributária, que o Marco também citou rapidamente.
Porque uma das grandes preocupações hoje, a carga tributária, que chega de 34% mais ou menos, é uma carga tributária alta, em especial quando a gente considera, como o brasileiro médio considera, o que o Estado dá de troca. Então, eu trabalho 4, 5 meses no ano só para pagar o governo, só para pagar imposto para o governo. O que me dá em troca? Exato. Então, esse é um ponto da carga tributária. Com a reforma tributária, tem uma grande questão que não está colocada agora, porque vai depender da lei complementar, que é qual que vai ser a alíquota do novo imposto. Se vai ser, fala em 25% e tal. E aí tem como eu falei no início, uma das críticas que se coloca é justamente que a questão do valor agregado, do IVA, né, do valor agregado, de você não pagar 2 vezes o imposto, tal, ela pode servir para a mercadoria que você vende no comércio. Mas é uma coisa difícil de você fazer essa compensação em serviço. Então, o setor de serviços provavelmente vai ter um aumento real de carga tributária. Então, eu acho que essa preocupação que o ministro colocou, ela é muito relevante, ela está muito na discussão da reforma tributária, quanto vai ser a alíquota, como é que vai ser o cálculo como é que funciona a cadeia. A cadeia do produto que é feito produzido no interior, vem para cá, vende, é mais simples de você enxergar para você não pagar imposto sobre imposto. No serviço é muito mais complicado. Porque como é que você faz isso numa mensalidade de uma escola, por exemplo? Exato. Né, e tal. Exato. E aí você fala assim, o cara vai passar de 12% para 25% de tributação, certamente ele vai ter uma carga tributária, ainda que ele tenha algumas compensações no meio do caminho, aí ele vai ter uma carga tributária elevada. Então, isso é uma coisa muito importante. Com relação ao Banco Central e à taxa, eu particularmente acredito no corte de 0,25%. O Banco Central não tem mais condições políticas, técnicas, nenhuma, né? Nem o próprio mercado financeiro pressiona. Segurar como está, né, até a Faria Lima está cobrando isso, né? Só que eu acho que o Banco Central vai manter um conservadorismo até extremo, que eu entendo. Até o final do ano. Até o final do ano. E isso significa dizer que o corte na semana que vem, na minha avaliação, deve ser de 0,25. Concordo, não acredito mais que porque isso, a discussão hoje está a seguinte, que provavelmente vai haver, mas é 0,25 ou 0,50. Eu, particularmente, acho que deve ser mantido, deve ser um valor, um percentual menor do que seria mais importante para a economia, porque é difícil você justificar uma inflação, uma taxa de juros de quase 14% com uma inflação de 3% no último 2 meses. E ao mesmo tempo, o próprio Banco Central falou assim, não vou diminuir 0,50, vamos dizer, porque se diminuir 0,50, poderia ter diminuído antes, né? Então, acho que vai ser moderado. Exatamente. Moderado, né? E nesse sentido, olha, a informação que acaba de sair agora também, né? Uma informação importante para toda a região da Baixada Santista. E vamos lá, eu acho que isso é quase 100 anos, né? Às 10 horas e 8 minutos, o Rui Costa, que é ministro, né, do governo federal, acaba de informar que a travessia, né, o túnel Santos-Guarujá, foi colocado no PAC e será feito por uma PPP, já está nos planos do governo, e segundo o ministro, o programa será lançado oficialmente no dia 11 de agosto agora. Nós teremos aí o lançamento do PAC, e a obra do túnel Santos-Guarujá está sendo colocada como prioritária também pelo governo. E aí a gente cita a importância da permanência do ministro Márcio França na pasta, né? Portos, aeroportos, porque tem uma ligação direta com a região e com o projeto. E a dúvida maior, eu até cheguei a perguntar para o Maurício, de onde vamos arrumar dinheiro para fazer o túnel? Porque não é barato. O governo não tem esse dinheiro sobrando. O governo do Estado diz que quer ajudar, mas também não tem. Mas o ministro Tarcísio tinha dito isso. Eu vou partir para a iniciativa privada, PPP. É o jeito. E vamos achar. E aí o governo acaba de confirmar. Então, dia 11 de agosto, Michael, será que em breve, então, a gente pode imaginar que essa obra, claro que não vai ser feita a toque de caixa, vai levar algum tempo, né? Vai levar alguns anos. O governo de São Paulo tinha até definido que, no seu cronograma, uma obra dessa lá para 2028 poderia ser executada, mas me parece que o governo deve trabalhar dessa forma também, né, Michael? Mas é uma notícia bastante importante. Se realmente acontecer, será muito importante para todo o litoral. Mas será do que a gente pode falar, só acredito vendo, né? Porque quantas vezes a gente passou quantas vezes a gente já passou por essa notícia, né? Que era a ponte, era o túnel, aí o túnel está concretizado, e enfim, né? A gente tem que acreditar, claro, né? Mas tomara que a gente sabe que tem os governos, né? Inclusive o Tarcísio aí já vinha, né, conversando a respeito disso, né, veio bem forte, mas mesmo assim nada aconteceu até agora, né, foi só na promessa. Mas o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, é um ministro muito forte, né, do governo Lula,
tem um peso considerável e Sim. a gente sabe que ele teve alguns embates pessoais lá, mas também percebo que ele está jogando para o lado dele algumas conquistas, né? E essa seria uma conquista importante para tudo. Pra até alavancar ele também, né? Também, de alguma maneira, também. né? Você Por isso imagina, que algo que não sai há 100 anos quase, né? Sai sob a batuta, né? Claro que tem outros elementos ligados vamos esperar a o isso. dia 11 e vamos ver, né? Como que vão sair as isso. notícias, né, Edu? Vamos esperar o lançamento. Não vamos contar com o que a gente já tem de esperança, né? A esperança é a última que morre. Independentemente de religião, Maicon, Maurício, nossos ouvintes, a gente está caminhando para o final do programa, eu vou elencar, além do Rui Costa, Santo Tomé. Meu próximo ministro é Santo Tomé. Que ele possa nos ajudar literalmente, porque vai alavancar. Também a gente precisa trazer de novo aqui, né, Virgínia, no nosso programa aqui do Ponto a Ponto, Rádio Star News, o André Ursini, porque o André Ursini, segunda-feira, gente, governador do estado Tarcísio, governo federal, alô, ministro Márcio França, Praia Grande fica na Baixada Santista, eu sei que ele sabe disso, né? O projeto do Araguá seria uma mola propulsora fantástica, né? Quando você fala em um condomínio, né, para cargas, você imagina uma Carrier, uma empresa do porte como essas, poxa, na Baixada agora temos um aeroporto com capacidade de mais de 200 armazéns, um condomínio fantástico. Uma pista que desceria o Antonov, se os amigos russos não destruíssem o último exemplar, né? Mas desceria o Antonov, o que pode alavancar em médio e longo prazo mais de 100 mil empregos, será fantástico. Aí aquilo tenho certeza absoluta que o Porto de Santos pode se revitalizar, esse aeroporto. A base aérea, que é um outro projeto, em termos de aeroporto para passageiros, não para cargas. Temos aí uma área continental de São Vicente ávida por investimentos, poderia ser uma zona, né, de industrialização. Então, tem tanta coisa, Maurício e Maicon, que a gente pode sonhar, que se sair metade, a gente já vai começar a se sentir vitorioso, porque o Maurício já está falando para o Antônio, o neto dele, o seguinte, anota aí, isso aqui eu ouvia quando tinha sua idade e até agora não aconteceu. Espero que não aconteça com você, né, Maurício? Exatamente, né? Que essas grandes promessas, os grandes problemas, né? Na verdade, o túnel, ponte, mas eu acredito que a solução vai ser o túnel mesmo. Uma solução para um problema que a gente tem há muitos anos. Exato. Né? Sim, claro. Praticamente 100 anos. Então, a pergunta sempre fica assim, será que a minha geração vai ver a solução dessa Será que eu vou atravessar esse túnel? Será que eu vou atravessar esse túnel? É uma grande pergunta, né? Agora, vamos ver no dia 11 o que vai ser falado exatamente. É a data, né? aqui que o Rui Costa citou. Se eu não estou enganado, já foi inaugurado, teve festa para inauguração de maquete, inclusive, nesse negócio de ambos, né? Acho que de ponte e de túnel quase. A maquete mais famosa, que era uma ponte, que eu até lembro disso hoje, eu fui cair na asneira, mas jornalista não perde a oportunidade. Eu fui perguntar para o senhor Armênio Mendes o que ele achava da ponte, ele quase me mandou para Portugal, né? Ele achava aquilo uma obra horrorosa, uma aberração, e me parece, aquela primeira maquete, o Maurício deve lembrar, foi para o apartamento do então senador... Todo mundo conhece aqui, me foge o nome agora, aqui de São Paulo, que estava até adoentado, o Zé Serra. O Zé Serra. Zé Serra levou essa maquete para sua casa. Era a época do José Serra e do Geraldo Alckmin. Isso. Então, há quanto tempo a gente está falando disso, Edu? E a gente não tem, que já prometeram, né? E lembra que eu comentei, eu sempre lembro quando eu estive em Savannah, na Geórgia, lá, né? Que eles hoje têm uma ponte, mas que está hoje limitando a passagem dos navios. Eles tem um projeto de destruir a ponte e fazer um túnel, né? Não dá para desmontar e trazer para cá, não. Doar para gente. Sim, mas tem, no Porto de Savannah. Olha, vai ser uma nova, vai ser um vídeo sobre aqui, isso, né? Ligando a Alemanha, né? Agora um novo túnel. A Alemanha com a Dinamarca? Uma coisa assim, um túnel. Uma coisa assim. Maravilhoso, uma obra fantástica também. Mas eu citei aqui não foi o ano passado que eu tive lá, né? Eu não conhecia realmente, mas foi. Risada na sua cara, não dão? Não, quando comentaram sobre isso, eu lembrei daqui, né? Dessa situação. Mas uma ponte gigantesca, você vê que tem. Mas eles, para alguns navios, o Porto da Geórgia é o segundo maior porto dos Estados Unidos, né? Em termos de movimento, né? Perto para Long Beach e na costa oeste, mas da costa leste ele é um dos mais importantes. Você né? imaginou para os chineses que tem uma ponte sobre o mar de mais de 40 quilômetros, eles devem dar risada. Eles falam assim, 1,5 quilômetro.
A gente faz isso aí com os dois pés nas costas e sentado no chão. Mas tem a importância, né? Pegar muita... Sim. Eu acho que esse é um exemplo do que a gente quer para o país, né? Um dos grandes problemas do país, do Brasil, é a falta de um planejamento estratégico, né? De qualquer governo, não estou colocando direita, esquerda, nem nada. Qualquer governo tem um planejamento estratégico e tal. E nesse sentido da infraestrutura, porque aqui nós estamos falando fundamentalmente de infraestrutura, isso é a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre pagando dívida de muitos anos, né? Quando devia ser o contrário. O cachorro correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo. Por exemplo, a gente inaugurou a segunda pista da Imigrantes e já faz sempre que precisa ter a terceira pista. A terceira. A semana passada discutimos no programa isso. Exatamente. Então foi assim, foi inaugurado no final de 2002, foi inaugurada tal, quer dizer, faz mais de 20 anos e sabe o que é curioso? Vai chegar num ponto em que no gargalo do máximo, aí nós vamos falar, bom, agora temos que fazer alguma coisa. Semana passada você não esteve aqui, mas eu vou falar antes de encerrar. Nós comentamos isso, o projeto Governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas apresentou, que seriam duas possibilidades. Uma pista ligando a capital ao porto pelo Rodoanel Leste, né, entroncamento ali por Suzano, e descendo, fazendo ligação na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no Guarujá. Essa seria uma alternativa. E a outra alternativa, segundo engenheiros que foram convocados para fazer o projeto, seria a terceira pista descendo pela Serra do Mar, e vindo lateralmente ali a Imigrantes e a Anchieta também. Só para lembrar que seria a utilização para caminhões, porque a Imigrantes atual, o caminhão não passa, somente veículos de passeio. Sim. É utilizada ali a Anchieta também. Não são duas condições. E o governador citou PPPs. Então, me parece que o governo de São Paulo falou alguma coisa, o governo em Brasília fala, tenta refletir, né? Tenta falar, peraí, se ele tem solução, eu também tenho. Se ele diz que vai fazer, eu também vou fazer. E como disse muito bem o Maico, o próprio Maurício, que quem sabe as ajudas mútuas podem acontecer. Porque a gente está falando aqui, é curioso, né? A gente precisa até trazer o Bruno Orlandi de novo aqui, que é o novo secretário de Portos aqui de Porto, de Santos, né, de trabalho também, de emprego da cidade, que é uma coisa assim, muito turista vem para cá, fala, caramba, aquele container aí bacana da terra, eu queria ver ele num navio passando ali, mas eu só consigo ver da ponta da praia. Será que eu poderia ver ele no cais? Não pode. Você não pode entrar no cais. Então, quer dizer, a oportunidade, por exemplo, o investimento do Parque Valongo vai trazer, vai ser muito bacana, muito interessante. Isso atrai turismo também. Atrai turismo. O pessoal... e gera uma economia para a cidade. Grandes empresas estão ávidas por chegar no Brasil e trazer produtos e se estabelecer. Mas a gente precisa criar o quê? Um ambiente possível para isso, um ambiente atrativo, né? Eu cito aqui, uma cidade ela traz um comércio melhor, o Maurício, como ex-secretário, sabe, quando ela tem uma política de impostos e taxas que ela é atrativa, ela é competitiva, ela tem ali, se você vier construir um prédio aqui no centro da minha cidade, você tem desconto para isso, você tem incentivo para aquilo. O empresário fala, peraí, entre construir aqui, construir lá, eu vou construir aqui, porque aqui eles estão prestigiando a minha empresa e a minha construção, consequentemente, para vender. Você vai ter aqui uma isenção e uma carga de impostos, até que o prédio seja entregue e comercializado plenamente. Isso é possível fazer. A cidade de Santos já faz, de certo modo, isso, né, Maurício? Então, isso são atrativos. Então, essa competitividade que também deve ser tratada dos estados. A gente vê a questão portuária, tem porto em Santa Catarina que tem uma tributação, os portos de São Paulo de outra, e por aí vai. Mas são questões a gente tratar. Às 10 horas e 19 minutos, estouramos bastante o tempo aqui do programa de hoje, mas é sempre muito prazeroso contar com o Maurício Franco. Maurício Franco, que nesse final de semana vai estar ávido por ouvir um bom jazz, uma boa música brasileira, com certeza colaborando aí na audiência, na audição, com a nossa querida Denise Covas, que é a executiva, né, diretora executiva do Santos Jazz Festival, um dos eventos mais importantes, não é da Baixada Santista, não, de todo o Brasil. E eu não vou ser exagerado, não, que sai da América Latina na boa música. E queira, né, que a cidade de Santos seja um esteio disso, que outros municípios do Brasil, quem sabe, não convoquem a Denise a levar esse projeto tão bacana. Eu acho que é tão bacana isso para a cidade, engrandece a nossa qualidade musical, cultural, em que pese muita gente não gostar de cultura, né, não, cortar isso, mas a cultura é importante para todos nós, a música também é. Obrigado pela vinda, mande um abraço à Denise, a gente sabe que ela trabalhou muito esse ano inteiro. Está na correria, né? A abertura é amanhã no Sesc, show de abertura no Sesc amanhã, exato. Né? E
vai até domingo, Isso. né? Na sexta, no sábado e no domingo é no centro da cidade, lá no Valongo. No Bolsa domingo de é Café, específico é na Bolsa do Valongo. Café. E na sexta e no sábado é no Valongo, na rua e tal, né? O Michael lembrou bem a questão da importância da indústria cultural, né? A indústria cultural responde por quase 3% do PIB hoje. Então, às vezes a gente coloca o falso dilema do isso ou aquilo. Não é o isso ou aquilo. É a gente apoiar o setor produtivo, mais o setor cultural, mais o setor de turismo, mais outras economias, até porque normalmente são economias mais limpas e tal, né? Então, mas eu acho que é o maior festival de música da Baixada Santista, né, que ocorre e ele é casado com o calendário da própria prefeitura, né, que tem já está no calendário oficial do município. Está no calendário do município e a gente convida todo mundo para participar, estaremos lá. Lembrando que é caro para entrar, gente. Você que está ouvindo hoje, peço até perdão e desculpas, eu não tenho nenhuma vergonha de pedir desculpas. Hoje eu praticamente não abri aqui para que vocês pudessem mandar as participações, citar nomes, mas eu me penitencio. Desculpa, e quem quiser vir, quando a Denise esteve com a gente na outra semana, muita gente fora, né? Até uma amiga da cantora, agora cantora, né? A Sabrina Parlatore, né? Trabalhou com ela na MTV, entrou em contato com a gente aqui, quer revê-la aqui. Os ingressos são gratuitos, né? São gratuitos. As pessoas têm que se organizar. Esse é a 11ª edição, desde a primeira edição, que tem como princípio, né? Até porque tem verbas públicas que incentivam o festival. Então, tanto a abertura, é tudo gratuito, não tem nenhum show, Chico gratuito. Buarque, Edu Lobo vão ser lembrados. São os homenageados amanhã na abertura. João Donato também vai ser lembrado, porque faleceu agora. Também, né? E o João Donato esteve aqui, o João Donato esteve, ele foi um dos homenageados, se eu não me engano, na terceira edição, terceira ou quarta edição, ele foi um homenageado, ele esteve, fez o show da abertura, o João Donato, assim como o Gilberto Gismonte já fez, o Hermeto Pascoal já fez, então, assim, é um patrimônio da cultura santista, os Santos Dias. Eu fiquei sabendo, para quem é de fora aqui também, a Denise Covas foi a propulsora, né, do Museu das Conquistas dos Santos, que é uma honra também contar com isso no Santos, na história do clube, e que numa nova arena que possa surgir, ela seja lembrada e seja chamada para participar desse processo. Eu sei que hoje ele não está tão bonito como estava antes, né? Algumas pessoas começam a colocar as coisas no lugar errado, eu fico doido, né? Eu não tenho aquela história do toque, né? Mas eu gosto das coisas arrumadas. Eu acho que a história não pode ser assoberbada com fatos um em cima do outro. Mas é importante que isso possa acontecer também, né? Mas a Denise de Covas, o Michael falou que o Maurício, quando vai para o banheiro, para o chuveiro, é um cantor de ópera, um tenor. Caramba! Nas horas Pô, o Maurício tão calmo, né? Tá tranquilo, tão calmo, né? Mas é justamente aí nessa sua calma. Para sorte de vocês, só acontece no banho, né? Olha lá. Qual é a predileção nessa hora de música? Qual é a música? É Beatles, né? Beatles. Beatles. Não tem muita coisa. Mas aí eu imagino que a Denise, Chico em outro Buarque, ambiente da casa, grita assim, help! Eles têm. Mas não, de alemão, minha família da minha mãe é de alemães, Mas sabe o que eu costumo dizer? Que a convivência transforma as pessoas em serem mais parecidas. É a convivência. Sim, com certeza. A boa convivência, você não concorda com isso? Também acho que isso a boa ocorre. convivência, pessoas que têm um bom nível de entendimento. Tem até um nome disso na natureza, que não me recordo o que é. Exato, tem um termo adequado para isso. Tem um termo adequado para isso. Mas foi uma honra também contar com o Michael Pereira, trazendo a sua expertise aí, né? Como um jovem, né? Um jovem engenheiro santista que nos honra. Eu tenho uma honra aqui. Obrigado, Edu. Até mandar um abraço para o Wellington Moura lá em Itajaí. Ele parabeniza o programa, parabeniza você. Falou que bacana, né? Um jovem engenheiro, estudou na cidade de Santos, está elevando a nossa marca, a marca da cidade, mas uma empresa de tamanho, né? Então, eu mando um abraço para o pessoal de Itajaí que acompanha todo dia. Não, sim, Itajaí super importante também para a gente lá. Itajaí Navegantes, né? A gente tem um movimento gigantesco de reefers lá. Muita carne, frango congelado e resfriado sai por ali, entendeu? Então, Itajaí eu gosto de estar lá bastante. Era para ter ido até nesse final de julho, mas acabou a agenda não bateu aí, mas preciso fazer uma visita lá pro pessoal. Gosto bastante. Tem muita gente de Santos lá também. O nosso Bento de Floripa, ele quer que a gente faça um programa ao vivo de Floripa, né? Já pensou? Pô, seria legal. Levar a estrutura para lá, né? Mas com a internet, quem sabe, né, Edu? Só não é ter a mesa, mas um improviso aí. A gente dá um jeito lá. Dá pra gente fazer um live. A gente leva o Maurício para cantar Help lá em Itajaí, né? Beatles. Mas Itajaí é muito importante, gosto bastante do pessoal. A gente fez um treinamento há uns anos atrás, o pessoal tem pedido bastante para fazer um treinamento lá na parte do Sul, né? Do Brasil, né? Temos técnicos lá,
claro, tem bastante gente, né? Importante. Mas obrigado, Edu. Fico lisonjeado pelas palavras. Não, Aí é muito, você exagera também. Não, você não acaba exagero, exagerando. Exagera demais eu costumo aqui, exagerar né? no futebol. Não, mas. Aí eu exagero mesmo. Agora Você no fica resto. exagerando, mas eu costumo agradeço. dizer que quem trabalha com fatos não leva bronca, porque não mensura maior, né? E eu dou as coisas aqui ao vivo, o pessoal até elogia muito. Eu vi que a Raquel Queiroz elogiou, dando essa questão do Brasil ser levado aí de novo, citando da questão do túnel. Obrigado, viu, Raquel? A gente faz o que pode, né? Só não faz melhor porque a gente é um só. Mas em breve vamos fazer até melhor. Isso aí. Obrigado, Virginia, pelo convite. Um prazer aqui com o Maurício. Não conhecia pessoalmente, mas já tinha visto aqui na rádio. Quer ver só? Pergunta para o Maurício se ele não comeu muitas vezes lá no centro de Santos, no restaurante. Poxa vida, no Florença? Você já ouviu falar no Florença? Já. Comeu? Chegou a comer alguma vez lá? Sim. Florença. Bueno. Meu pai tá escutando. Eu mandei aqui o link, ele perguntou: você tá na rádio? Isso. Amador Bueno com a Frei Gaspar. Ele não existe lá. Estão fazendo propaganda dos atuais donos, né? Mas mandar um abraço ao seu pai. Meu pai é o seu Valente. Aí tá escutando. Era o proprietário ali do Florença, super Maurício. Super tradicional. Trabalhou. Eu passei 2 semanas ali, até lembrei para eu falar aqui, ó. Aqui o pai do Michael pensou muito aí. Nós, quando crianças. Meu filho não vai ficar trabalhando no comércio, que é muito puxado, vai ser engenheiro. E ele tá mas escutando. o Marco é um talento santista aí da nova geração, é legal a gente... Ele me deu de presente de Montana Riffer, né? Eu só estou vendo com o que eu carrego. Eu tenho desse em casa, eu tenho o que você me deu. Esse contanerzinho. Esse aqui é do Muniz, né? É isso do Muniz. Vou tirar um pouquinho do Muniz aqui, ó. Carrier ali, né? Ou Carrier, como gosta, né? Carreira aí, o Carrier. Então, o pessoal comenta. Esse não refrigera mesmo, que ele tem ali, como é que chama ali? O Gen 7, ele tá ligado, é um gerador de energia. Eu contei no gerador, viu? Pensa que eu sou fraco? Abraço, Maicon. Não, obrigado, abraço aí para todos. E só para finalizar, então, deixa eu aproveitar esporte também. O que vocês acharam de Corinthians e São Paulo? O Corinthians vence a primeira, venceu 2-1. Jogo da volta semana que vem. Quem passa para a final? Hoje tem Grêmio e Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que passa o São Paulo. Passa o São Paulo. Acho que o São Paulo me no Morumbi. passa mais firmeza como time e tal. Acho que porque o Corinthians ontem jogou bem o São Paulo, né? Jogou bem. São Paulo fora de casa. Bem. Eu acho que passa o São Paulo, mas é só um palpite. É um palpite. E hoje, Grêmio e Flamengo, quem que vai passar? Quem que vai enfrentar então São Paulo, na sua ponto de vista, na final da Copa do Brasil? Grêmio ou São Paulo? Eu acho que Flamengo. Flamengo, mas tem um elenco mais forte, né? Exatamente. Renato Gaúcho. Se bem que o Grêmio tomou de 4 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É que o Grêmio é um time chamado time copeiro, né? Se eu não me engano, é o que mais ganhou a Copa do Brasil. O que causou um mal-estar foi o Soares pedindo para ir embora, né? Causou um clima ruim. E aí o seguinte, o Soares falou, eu deposito os 15 milhões na conta do Grêmio. Pronto. Aí o Renato ficou uma vara e falou, ainda bem que julho está acabando, né? Porque acabando julho, ele vai embora. Então, acho que criou um mal-estar. Não fosse isso, concordo com vocês, o Flamengo tem um elenco mais... por ser copeiro, jogar ali na sua arena com a torcida do Grêmio, e o Soares faz diferença. Agora, o Soares quer ir jogar, sabe aonde? Ele quer ir jogar do lado do Messi, lá no Inter de Miami. Morar nos Estados Unidos, Miami, aquele clima, né? E aí ainda, quem pegou o telefone e ligou para ele foi David Beckham. Falou, não, o Brasil é bacana, mas vem jogar em Miami, aqui a gente está fazendo uma estrutura bom. Tem um cara que está começando a jogar, coisa vai melhorar, um tal de Messi, já ouviu falar? Tal de Lionel. Lionel, é um menino aqui, é argentino, sabe, pequenininho ainda, vai crescer, mas, aí o Soares falou assim, cara, tô afim, né? Só fez um golzinho, né, de falta, né, lá. E aqui, razoável, né? Aí até ele falou, mas pouca falta. Não, aí disse que o Soares brincou ainda, falou assim pro Beckham, é verdade que é o time da Barbie? Joga de rosa. Joga de rosa, mas brincadeiras à parte. Gente, obrigado, Marcos. Obrigado, Edu. Maurício, obrigado a todo mundo. Diga. Ailton Cláudio Ribeiro, parabéns, excelente programa. Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, ex-auditor fiscal da Receita, grande figura e um dos melhores comentaristas que a gente tem aqui do programa. Gente, finalizando o programa de hoje às 10 horas e 29 minutos. Tchau, até amanhã. Tchau. Mais ponta a ponta. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.